temos os mesmos ideais ou defendermos ser da família verde europeia, a verdade é que há um processo legal de entrar Uhum. nesse partido, portanto, nós só agora é que somos, e somos a par dos verdes que estão coligados com o PCP, que fazem a CDU, somos os dois únicos membros de Portugal, e o PAN ainda está como membro associado, ou seja, ainda não tem todos os direitos e Os direitos. poderes de estar lá, mas para lá Certo. caminha e certamente se irá juntar num futuro próximo. Ora bem, por acaso, os verdes europeus devem ser o grupo mais heterogéneo que temos a nível europeu. Ou seja, temos partidos desde os verdes alemães, que são do centro-esquerda, centro, Uhum. sobretudo, até a radicais grupos pirata, que são anárquicos, da Ok. República Checa, Ok. até radicais ambientalistas que vêm do movimento hippie de norte da Europa. Portanto, nós temos vários, somos heterogéneos Ok. e é quase às vezes difícil fazer manifesto, e nós já tivemos o último congresso este mês de fazer um manifesto. E nota-se que há muita tensão em alguns tópicos porque são mais regionais, não é? Por exemplo, no norte Ok. da Europa estão preocupados com as questões da guerra por causa da Certo. Rússia e com Certo. outras questões. Nós aqui em Portugal estamos preocupados com questões mais sociais, de Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Portanto, há assim alguns choques de De culturas. culturas. E se olharmos até, por exemplo, para os sociais-democratas, para o Grupo Popular Europeu, que são outros grupos no Parlamento Europeu, vemos que são muito mais homogéneos e com posições muito mais idênticas do que os verdes. Portanto, nós temos muita abertura para defender um bocado aquilo que queremos, não é? E claro que nós inserimos-nos nos verdes, porquê? Porque há uma componente muito forte de ambientalismo, que também está presente nos verdes, Claro. há uma componente forte de direitos humanos e segurança, ou seja, associar direitos humanos à segurança e não ser só direitos humanos. Uhum. E por fim, a questão da economia e da transição neste momento, que é a palavra dos verdes, e o European Green Deal acontece porque os verdes tiveram uma grande eleição em 2019, e então a Comissão, como foi decidida por quatro grupos, em que um era dos verdes, decidiram criar esse European Green New Deal, Ok. que é o que foi o grande sucesso destes últimos 5 anos no Parlamento Europeu, supostamente, que corremos o risco de não voltar a ser revogado. Vamos ver o que é que vai Ok. acontecer nas próximas eleições europeias também. Sim, senhor. Olha, respondeste-me à segunda pergunta que te ia fazer, era onde é que convergiam nessa, ou seja, nesses ideais distintos, onde é que convergiam todos para formar esse grupo. Portanto, olha, foi uma boa resposta, sim, senhor. E de perguntar, pá, corre muito nas redes sociais a ideia de que o livro apresenta propostas economicamente inviáveis. Queres desmistificar um bocadinho essa ideia? Sim, e aí se calhar fazemos meia-culpa, porque os dois últimos programas que fizemos o governo caiu de um momento para o outro e Uhum. portanto tivemos cerca de 2, 3 meses para fazer os programas e realmente não. Quem está dentro dos partidos percebe como é muito difícil estruturar as ideias e colocar escrita um programa de 150 páginas em 2, 3 semanas às vezes, que foi o que Claro. aconteceu agora, por exemplo. E portanto os estudos económicos para a maioria das ideias que temos não estão no programa. Sei que o Bloco fez isso há pouco tempo, da Mariana Mortágua, explicou 9 medidas economicamente, ou seja, tinha custos, tinha quanto é que era esperado depois de fazerem as medidas. O livro ainda não tem isso e por isso é que alterou um bocado também a estratégia da apresentação destas medidas, que foi, em vez de defender a implementação, sei lá, de semana a 4 dias, passou a defender o estudo da implementação de 4 dias. Ou seja, em vez de passarmos de um dia para o outro, de 5 dias para 4 dias, fazer um estudo Progressivo. com empresas, acho que foi 70 empresas, setor público, até acho que este estudo passado foi só o setor privado, para ver se realmente é economicamente viável, se faz sentido para os trabalhadores, faz sentido para os Claro. patrões, se faz sentido para a economia, e passou assim para aquelas que nós consideramos ser as mais custosas do nosso programa, que são a questão da semana a 4 dias, que já foi um sucesso este último teste que fizemos, que foi só para o setor privado, e portanto, nos próximos 4 anos queremos fazer para o setor público, e Ok. penso que é 2026 que nós vamos ter uma sucessão de feriados que nós em 3 meses podemos ter a maioria de semana de 4 dias. Ok. Por causa dos feriados. Então uma proposta do livro é tentar ajustar os outros feriados para passar a termos esses 3 meses de 4 dias e fazer um teste em todo o país de 4 dias, visto que já vai estar quase pelo calendário isso a acontecer. Portanto, nós temos este tipo de propostas. A outra, que é muito custosa, é a questão do RBI, que é a questão do rendimento básico incondicional ou Uhum. universal. Sim. É dito de maneira diferente em vários países, que é, no fundo, toda a gente por existir a merecer um mínimo que permita viver dignamente. Ok. E isso, claro, que tem um custo elevadíssimo se Certo, claro. olharmos para a partir do momento em que Portugal está, não é? Mas Certo. para existir um RBI, teríamos que acabar com o RSI, teríamos que acabar com Com outros esse tipo complementos de. sociais, Certo. porque no fundo aí já estavam todos os A complementos receber, sociais. claro, sim. Pronto.
E essas contas estão feitas, eu por acaso não sei de cor Uhum. implementar, não seria, eu acho que se não estou em erro seriam cerca de 6 mil milhões, ou seja, Ok. uma TAP e meia à volta disso. Certo, mas tá bem. Ou Nós seja, é agora muito, é um investimento. contamos as coisas em tapos. Acho que é um bom Sim, modelo para contar, certo? para mim parece. Porque as pessoas já ouviram tanto falar da TAP que Uhum. sabem, acho que conseguem comparar Qual isso é que com. é, certo? Eu acho que também é um bom método de comparação porque permite, sei lá, para mim, se nós falarmos em educação ou saúde, comparar em quantas TAPs é que custava, por exemplo, ter uma escola pública em que mudássemos todas as escolas e custar Uhum. duas TAPs, se Certo. calhar era muito mais a favor disso do que se custar 15 TAPs, não é? Certo, Portanto, claro. acho que a questão de relativizar com a TAP também nos permite comparar mais facilmente, porque também já ouvimos muito nos últimos tempos sobre isso. Esse fenómeno, Mas, portanto, certo. voltando à questão do custo, por isso é que nós passamos, em vez de ter no programa que realmente queremos implementar de um dia para o outro o RBI, a semana de 4 dias, nós queremos ter estes 4 anos, 8 anos, em que podemos testar estas medidas todas e perceber se faz sentido. E pode não fazer Ok. sentido. Nós aí não somos muito dogmáticos de a semana de 4 dias vai-nos Tem que trazer ser, certo. a melhoria para a economia, para a saúde mental. Não, pode ser por setores, não é? Há setores Certo, que não claro. podem ter semanas 4 dias. Certo, certo, claro, Isso, claro. não é? A questão da Tem que ser restauração, a testado. hotelaria, não podemos dizer. Poder podem, mas isso tem um custo acrescido por causa dos turnos, tinham que aumentar turnos, Sim, contratar claro. pessoal. Portanto, há aqui setores que não é assim tão Tão fácil linear, ter uma claro. semana. Exatamente. E, Portanto, nós passamos a ter essas coisas que são as grandes mudanças e que acabam por ser as grandes bandeiras, ter um período de adaptação e acho que é mais. Quer dizer, do ponto de vista técnico, faz muito mais sentido fazer um claro, teste do que antes de fazer. implementar. Claro, claro. E não sei se calha bem em termos de comunicação política. Não sei se as pessoas ficam mais contentes por não defendermos de forma inequívoca que amanhã, se o livro fosse maioria absoluta, Faziam. entrávamos com uma semana de Entravam 4 dias, não 4 é? dias, claro. Sim, não, acho que gera Acho mais que é mais, confiança. acho que é mais honesto, pelo menos. Sim, 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 sem dúvida. Pá, analisando aquilo que me estás a dizer, acho que sim. E de perguntar, ou seja, esses testes já estão em curso. Uhum. Uh, e que conclusões é que têm chegado em relação à produtividade? O que é que sentem que está a Sim, acontecer? é assim, os testes não foram surpreendentes para quem já estuda isto há bastante tempo, Ok, mas basicamente o que mostram é que a empresa acaba por subir a produtividade. ok, Tu, apesar de trabalhares menos, tens mais produtividade, portanto, não perdes se passares de 5 dias para 4 dias. ok, Os trabalhadores ficam muito mais satisfeitos porque têm mais tempo livre, certo. portanto, saúde mental, a nível físico até, têm mais Uhum, tempo para exercício físico, claro. portanto, tem essas vertentes todas. E o que se nota ainda mais é do lado dos patrões essa felicidade, ou seja, até os próprios patrões percebem que têm vantagens ao ter uma semana Em de 4 dias. 4 dias. E aí é que eu acho que a maneira de convencer não está tanto do lado dos trabalhadores, está mais do lado dos patrões, porque são eles que tomam as decisões e do lado dos gestores. Claro. Portanto, é esse que temos de convencer e esses estão a sair satisfeitos com pelo menos esta implementação. Ok. Agora, o que é que aconteceu? Foram cerca de 70 empresas que foram voluntariamente adicionadas ao programa, ou Ok. seja, não foram empresas que não estavam, eu diria, preparadas ou até mentalmente preparadas para Certo, isso. E há essa uma grande peça. diferença entre uma empresa que escolhe participar no programa Ok. e outra empresa que é obrigada a participar no programa, não é? Certo, era E, essa portanto, pergunta aí que eu te ia fazer. Era que, em termos culturais, exatamente, Portugal é um país que está mesmo muito habituado a esta forma de exatamente. trabalhar, à semana de 5 dias, ao horário das 9 às 18. Sim, 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 Ou claro, claro, seja, é um claro. país que está muito habituado a esta rotina. E eu ia te perguntar, lá está, se em termos culturais não seria super desafiante para vocês terem que implementar ou tentar convencer o restante tecido empresarial Uhum. a adotar essas medidas. Olha, sim, o que eu penso é, quando passamos da semana de 6 dias para 5 dias, não é? Porque antes trabalhava-se de segunda ao sábado, essas perguntas também se colocavam, não é? Há uma cultura Certo. de trabalho de segunda a sábado e como é que nós Uhum. vamos passar de segunda a sexta? Certo, certo. E isso foi-se dando ao longo do tempo, portanto é um Claro. processo que demora tempo, mas temos que começar, e no fundo o papel do livro ou a ideia do livro é começar esta transição. Ok. Porque isto também está muito associado ao desenvolvimento tecnológico e à automação. Nós temos muitos trabalhos com pessoas que se calhar não precisavam estar lá pessoas, não é? Pois, E por certo. um lado, não queremos que essas pessoas vão para o desemprego, ou seja, há essa componente social que é importante assegurar que essas pessoas não podem ir para o desemprego, mas há muitos bullshit jobs que andam por aí, e ainda ontem, a passar numa portagem, à meia-noite, estava uma pessoa a vender-me um bilhete para passar uma portagem, Ok. e eu pensei, primeiro, esta pessoa tem um trabalho de porcaria, porque não pode gostar de estar à meia-noite numa portagem a vender bilhetes. Certo. Ou seja, até para a própria pessoa, não deve ser muito feliz estar naquele emprego. A empresa, se calhar, paga mais do que ter uma máquina automática lá. Portanto, há uma data de vantagens com a automação que nós podemos tirar as pessoas dos trabalhos chatos.
uma pessoa não tem que fazer um trabalho chato só para manter esse posto de emprego, ou esse posto, nesse caso. E a semana de 4 dias também tem a ver um bocado com este desenvolvimento tecnológico que nos permite acabar com trabalhos que são chatos, que as pessoas não gostam. Claro. Ou 99% das pessoas não gostam. Claro que pode haver pessoas que gostem, Sim, mas certo, a mas maioria isso das é pessoas assim. não gostam. Se a tecnologia sirva para alguma coisa, que se use para libertar um bocado as pessoas também desses trabalhos chatos. Mas com isso também precisas de criar postos de trabalho que assegurem que as pessoas que saem desses Claro, tais trabalhos chatos claro, tenham claro, claro. algum meio de sustento, não é? Portanto, Claro, também é e desafio existem, nesse sentido. existem. E por isso é que o livro também tem algumas propostas nesse sentido de Ok, tentar transformar pessoas que já estão altamente preparadas para um tipo de emprego e mudar esse tipo de emprego, não é? ok, E mais uma vez, isso não pode ser feito daqui a 10, 15 anos, quando a automação e quando a inteligência artificial começar a atingir todos os postos de trabalho. claro, Tem que ser certo. feito agora para termos 15 anos Para de preparar prevenires essas isso. pessoas e a transição. Uhum. E portanto, nós sabemos que a inteligência artificial vai entrar em grande numa data de empregos, não é? Até na questão do jornalismo, já se fala Sim, no dá jornalismo, que é bastante. muito mais grave e que tem outras Outras repercussões, componentes. certo? Exatamente. Sim, Portanto, o que eu acho que nós temos de fazer é começar a preparar esta transição, que não é só climática, não é só social, também é tecnológica. tecnológica, E certo. começa muito por identificar os setores que vão sofrer esta transição, nomeadamente este tipo de trabalhos que vai acabar, estes bullshit jobs, Uhum. e temos que pegar nessas pessoas e realmente reencaminhá-las para outro tipo de emprego. Ok. E o Elon Musk tem uma tirada para aí há 5 anos, talvez, naquele fórum económico que se juntam Uhum. todo o pessoal de economia do mundo, quase, que se discute o futuro. E o Elon Musk tem uma tirada há 5 anos a dizer que o futuro é o RBI, o que o livro defende, por outra razão, porque diz que não vamos ter empregos para todos, porque a maior parte dos empregos se vai extinguir. E precisas A de verdade, sustentar a população sim, nesse a sentido. verdade é que eu acho que isso não vai acontecer e há Uhum. vários projetos, acho que há um que é o Empregos pelo Clima, que mostra que, por exemplo, em Portugal tu vais ter 150 mil empregos relacionados só com o clima, Ok. não só técnicos, mas também de apoio a técnico, ou seja, aqueles que tiram curso superior e se especializam, também têm na área do clima, mas não só aqueles que têm 12º e que não conseguem arranjar em questões mais técnicas ou estudar para isso, Ok. têm outro tipo de empregos. Portanto, há várias estratégias e vamos ter sempre emprego ou sempre áreas com emprego para esse tipo de pessoas. Agora, precisamos é de reencaminhá-las e de prepará-las, não é? Não é uma Claro. pessoa com 50 anos que esteve numa indústria fóssil, de repente, quando se extinguir a indústria fóssil, o que é que vão fazer essas pessoas, não é? Claro. Temos de ter aqui Tens um que período de transição Sim. que aconteceu em Sines há cerca de 2 anos, 2, 3 anos, quando fecharam uma central a carvão, penso, Sim. e foi a própria EDP que fez um plano com 2.000 pessoas Para tentar de requalificar. reestruturação fora da empresa e dentro da empresa e apenas 300 é que não conseguiram fazer no tempo de 2 anos essa reestruturação. 1.700 conseguiram. Ok. Portanto, temos bons exemplos em Portugal de pegar nessas pessoas e pensar nisso. Agora, não pode ser só o setor privado, também tem de ser o público, a pensar a longo prazo e no território todo como é que podemos fazer essa transição. Ok. Justo. Ia-te perguntar, segundo o vosso programa de 2022, eu não sei se continua, se vocês continuam com esta proposta ou não, mas tinham escrito que defendiam o voto aos 16 anos. Não sei se continua no programa atualmente, não sei se me consegues responder. Olha, consigo-te confirmar, dá-me um segundo porque o programa saiu hoje. Sim, eu por Portanto, acaso estive a fazer uma leitura transversal uma leitura. ainda, Sim. mas por acaso não encontrei essa questão do Tem, voto aos tem, 16. tem. Tem? O voto aos 16? Sim, Pronto, sim. eu ia-te perguntar, ou seja, tendo em conta que continuam a defender o voto aos Sim. 16, se não sentes que isso pode agravar o crescimento de forças políticas radicais, dado o ambiente de polarização que se vive hoje em dia? Ora bem, o argumento para votar, para defender ou não tem a ver com o resultado, não é? Pelo menos da nossa perspectiva, não tem a ver com esse resultado. Ok. Porque aí então, basicamente dizias, um partido como o Livre só querias que pessoas que tivessem um ensino superior, que Certo. vivessem em Lisboa no Ok. Porto, votavam, não é? Ok. Portanto, nós defendemos o voto aos 16 anos porque tem a ver com uma questão de representação. Ponto 1, nós Ok. vivemos numa democracia representativa e sentimos que há muitos jovens que não estão representados no Parlamento. Ok. E, portanto, é uma maneira de representar ou fazer representar outras idades, apesar de ser... A verdade é que dos 16 aos 18 ainda vamos entre secundário e universitário, que são ideias diferentes, experiências diferentes, portanto acho que representam situações diferentes. Ok. E para além disso, na minha perspectiva, e também acho que na perspectiva do partido, tem a ver também com uma questão de assegurar o futuro. Ou seja, o que nós vemos agora é que temos cerca de 3,5 milhões de reformados que decidem grande parte do futuro da população. Certo. E estão a decidir sobre o futuro de vidas que não vão viver. E portanto, aqui eu voto aos 16 anos também é para contrariar um pouco isso, A para tendência.
termos pessoas mais jovens a votar, com mais poder de decisão, para termos mais pessoas, supostamente, no Parlamento, que reflitam esses valores de pessoas mais jovens. Portanto, é uma questão também matemática de ter mais pessoas jovens, ou maneira de assegurar o que os jovens acreditam no Parlamento. Ok, ok. Parece-me justo. Ia-te perguntar, olha, remetendo agora ao novo programa do LIVRE de 2024, na página 46, vocês defendem, e passo a citar, promover a criação de verdadeiras escolas livres, usufruindo da autonomia e flexibilidade curricular e construindo na escola pública novos modelos de ensino centrados em cada criança e jovem. E também defendem a seguir a redução de alunos por turma. Eu ia-te perguntar, dada a atual crise de professores, como é que o LIVRE pretende conseguir executar esta medida? Então, duas coisas. Se calhar começando pelo número de alunos. O número de alunos, desde há bastante tempo, eu diria uma década, 2 décadas, tem vindo a aumentar e claramente há imensos estudos na área da educação que mostram que muitos alunos destroem o potencial de passar conhecimento e depois cria outra coisa que é alunos desinteressados, alunos não aprendem, alunos não aprendem. Temos mais recuperações, mais professores exaustos porque não conseguem capturar esses alunos. Certo. Portanto, isso. Agora, há uma questão no programa que é a questão dos 22 alunos. Penso que está no programa a questão de reduzir para 22 alunos. E nós tivemos o congresso há cerca de 2 semanas para debater o programa e foi um ponto levantado, não é? Qual é o limite de alunos por turma? E isso não há um número fixo, Claro. que seja, não é? Nós consideramos é que não podemos também, se calhar, pedir os tais 18 ou 15, que é o que normalmente se pede por turma. Temos que fazer uma transição também nessa área e, portanto, os 22 pareceu-nos que seria um número mais ou menos justo para o panorama nacional atual, porque nós ainda não temos falta de professores, mas vamos começar a ter, daqui a 5 anos máximo, vamos ter muitas pessoas a irem para a reforma e não temos professores jovens preparados para os substituir. Claro. E os que temos não têm a experiência, que também um professor que deu aulas durante 30 anos tem. Portanto, vai haver uma mudança também no sistema de ensino. A questão da autonomia tem a ver com dar mais autonomia às escolas. Há certas escolas, eu lembro-me do exemplo da Escola da Ponte, na zona do Porto, que é uma escola que não segue o método tradicional de alunos sentados na mesa de aulas de 1 hora e meia a aprender de maneira teórica. Ok. São escolas onde metem até às vezes alunos de várias idades a fazer projetos semelhantes, que é utilizada a metodologia do projeto, ou seja, eu para aprender para eu aprender, por exemplo, matemática a dividir, eu em vez de dizer vou-te ensinar a dividir, vou dizer tu vais às compras e vais ter que comprar para 3 pessoas qualquer coisa. Portanto, fazem sempre em metodologia de resolução de problemas, Ok. que é realmente a componente que nós queremos na vida, não é? Não queremos ninguém numa entrevista de emprego diga quanto é que é 10 a dividir por 3, não é? Certo. Mas se calhar fazem outro tipo de pergunta que requer algum raciocínio que possa envolver contas e tudo isso. Portanto, nós queremos é dar esta autonomia e flexibilização porque o que nós queremos aprender, se calhar no Porto, também não é o mesmo que queremos aprender em Bragança, no sentido de, claro que a componente teórica que queremos aprender é a mesma, as componentes de história de Portugal, geografia e tudo isso, mas em termos práticos, os projetos que queremos aplicar vão ser sempre locais ou a Certo. nível, sobretudo, Diferentes, local. claro. E queremos esta flexibilização para um professor não ter que seguir uma tabela que é dada e decidida por um Ministério da Educação em Lisboa, não é? Num gabinete em Lisboa, que depois, se calhar, não se adequa. E não sei se te lembras, mas eu tinha alguns problemas da escola que não faziam sentido para mim porque não estavam bem colocados no ambiente em que eu vivia, não percebia, não é? A questão, se calhar, do comboio de Sintra para Lisboa. Eu no Porto não sei o que é esse problema de andar de comboio dentro de uma cidade. Certo. Portanto, há aqui coisas que podem parecer simples, mas não Que estão não estão adaptadas ao aluno e adaptados à depois realidade, certo. sente Cada um. desconexão, não é? Sente desconexão com a aula, com o problema. Uhum. E o Projeto Livre é, no fundo, de tentar dar alguma flexibilização e autonomização, não só aos diretores, mas também aos professores, porque nós temos professores muito criativos e professores que trabalham muito bem e que estão limitados sempre pela burocracia nas escolas, que também é muita a burocracia nas escolas, como também pelos projetos que têm que fazer, que têm de vir com certas guidelines, que vêm de fora e que sentem que às vezes têm um aluno que é brilhante, mas não se insere no método tradicional de ensino, de ouvir, escutar e responder a uma pergunta de escolha múltipla, e não tem essa flexibilização. Quanto à questão da educação, realmente nós temos um setor na educação que eu acho que é visto por todos que temos uma boa escola pública, ou não acho que haja até à direita de mesmo tipo iniciativa liberal que defendem cheques de ensino, não atacam a escola pública, é mais por uma questão de princípio Claro. de De escolha. escolha, liberdade de escolha. A verdade é que nós tivemos
com José Sócrates, a maioria das escolas foi transformada e foi realmente reabilitada, mas não se aconteceu o mesmo com o corpo docente, ou seja, nós temos neste momento professores, auxiliares de ensino, pessoal da secretaria das escolas, que estão todos a envelhecer, todos perto da reforma, e o que Certo. vai acontecer num período que já está dito, já está completamente confirmado, nós vamos perder grande parte dos professores nos próximos 10 anos Uhum. e não temos professor para Para substituir. substituir. Sim. Portanto, um governo que se preze estaria a fazer duas coisas. Primeiro, a valorizar a carreira dos professores e, para isso, se calhar, devolver Os os anos tais de 5 carreira. anos Certo. do tempo de serviço Uhum. que todos os professores cumpriram e que não têm nas carreiras, que é Certo. super injusto até com as outras profissões, não é? Certo. Valorizar a carreira do professor e mostrar que a educação em Portugal, os professores em Portugal, são uma prioridade. E aos auxiliares e pessoal da secretaria. Uhum. Eu acho que é isso que um governo tem que fazer. Não tanto pelo salário, porque eu acho que o salário está adequado, a não ser situações de mobilidade, e aí tem que fazer alguma coisa por causa da crise da habitação. Mas isso no fundo Não é tanto. quase, é quase transversal a todas as profissões do Exatamente, setor público. Certo? exatamente. Ou seja, esses apoios de mobilização, se calhar, têm que ser revistos para todos os setores da administração pública, não é? Uhum. Se eu meto alguém no outro lado que não vive lá, tem que ter apoios para viver, especialmente para casa. Certo. De resto, penso que, e claro, a questão da mobilização dos professores, nós compararmos a carreira médica com a carreira de educação, os médicos não têm esta mobilização pelo país inteiro que têm que fazer nos primeiros anos de ensino, Uhum. em que dão aulas a 300, 400 quilómetros de casa, não é? Certo. E portanto isso também é injusto teres duas carreiras da função pública que deviam ser tratadas de maneira semelhante e são tratadas de maneira diferente. Certo. E claro que as pessoas em Portugal, eu se fosse agora, se tivesse a escolher a minha universidade e via se calhar uma engenharia informática a dar-me altos empregos, a trabalhar a partir de casa, a trabalhar 4 dias por semana, a Uhum. trabalhar 30 horas por semana, a receber 10 vezes mais que um professor, Nunca na vida optaria por ser nunca na professor. vida. Sim, olha, Portanto, eu dou-te um também é exemplo. uma. Diz, Francisco. desculpa. Ia dar um exemplo muito próprio, porque lá está, os meus pais são os dois professores, estão os dois Uhum. perto da A minha mãe reforma. também, a minha mãe Pronto, também, olha, então exatamente. temos os dois presentes este exemplo na Uhum. família. São os dois professores, também estão muito próximos da idade da reforma e, portanto, têm este feedback constante, como tu também deves ter do teu Uhum. lado. E uma das coisas que também ouço muito é que lá está, tem-se ido buscar professores a praticamente todas as áreas neste momento, porque há essa necessidade para colmatar, se calhar, falhas pronto, de Uhum. horários e etc. E portanto. Dizer-te que isto, também tenho essa visão de que deveria ser prioritário neste caso, pronto, reunir essas condições para melhorar a carreira dos professores e que efetivamente não se faz. E portanto também concordo com o que dizes de um jovem hoje em dia, quando olha para o futuro da sua carreira, aquilo que se calhar há uns anos atrás seria algo como vou para professor porque é uma profissão segura, porque Uhum. tenho um Exatamente, futuro exatamente. seguro e apesar de ser uma profissão que é desafiante, naturalmente, é uma profissão segura e estável. Hoje em dia é Uhum. visto como uma profissão completamente instável e não tens prospeção. Aliás, eu acho que muita gente opta hoje em dia pela carreira de professor porque não tem outra alternativa e porque vai para professor porque é se calhar uma escapatória fácil, é um Uhum. trabalho rápido de, Uhum. entre aspas, conseguir entrar, e o salário não é nada por aí além, mas se calhar pronto, é algo que consegue mudar muito a vida de algumas pessoas. E portanto acho que essa não deve ser a resposta adequada e portanto estou de acordo contigo nessa posição do livro. Não sei se ias acrescentar alguma coisa, Francisco. Acho que não. Ia só falar também nessa questão que falaste que há muitas pessoas que se calhar acabam por ir por professor como última hipótese. E o que é Uhum. que acontece? É que vamos ter professores desmotivados, vamos ter professores que não têm as melhores capacidades para dar aulas e depois isso vai se traduzir em alunos desinteressados e Sim, depois a longo prazo temos piores, ou temos pessoas piores formadas, ou se calhar que não têm a formação necessária para depois ir para uma universidade e conseguir claro, aguentar o ensino superior. claro. E depois vamos ter, se calhar, ainda pior, a questão de diferença de grande cidade para fora de grande cidade. Uhum. E vamos acentuar as desigualdades entre o litoral e o interior que já estão como estão e seria péssimo continuarmos a acentuá-las. É um efeito bola de neve. Uhum, Mas exatamente, exatamente. Por isso é que é tão importante e tão base, não é? A questão certo, da educação. claro. Não é à toa que a esquerda fala sempre da saúde, habitação, Uhum. educação, não é? Pão. E é verdade, há coisas base que têm um efeito em todo o resto, e mesmo na questão da economia, não é? Se nós não tivermos uma educação forte, as pessoas não têm o conhecimento, se calhar às vezes para ir para o Formação. ensino superior, ou não se aguentam tanto no ensino superior, Uhum. não conseguimos ter, se calhar, a capacidade técnica para grandes serviços ou grandes produtos,
e depois, claro que não temos salários altos porque também não temos empresas que realmente tenham esse valor Claro, acrescentado. claro. Ia-te perguntar, nessa linha de pensamento, um dos outros problemas que também agrava um pouco a situação será a imigração, neste caso, dos Uhum. jovens portugueses. Que propostas ou ideias é que o livro possam ter que retenha os jovens portugueses que são especializados cá? Uhum. Pois, isso a curto prazo é sempre difícil de dar soluções Certo, milagrosas. claro, claro. Nós temos assim uma mais direita, que é a questão da habitação, não é? E eu agora estou a ver isso. Eu já tenho 28 anos, trabalho há 8 anos, não tenho dinheiro para entrada para casa, não consigo Certo. pagar uma Olha, casa. tu e eu, Ah, portanto, estamos os pois, dois no mesmo barco. pois. E então o livro tem uma proposta que é realmente o Estado ser credor dessa tal entrada, Uhum. até cerca de 30% para jovens. Desde que a casa desde que a casa não seja Ultrapassa o X mais valor. cara por metro quadrado em relação ao preço médio, ou Ok. seja, no fundo é para se queres uma casa, tudo bem, agora não tens acesso a isto, se quiseres ir para um litoral na Baixa de Lisboa, não é? Ok, certo. Mas tudo o resto, que haja que o Estado sem juros, ou seja, ou com juros muito baixos, fornece esse empréstimo a jovens que querem comprar a primeira casa e não têm dinheiro para a entrada, porque não conseguem poupar 30, 40 mil euros para comprar um T2 ou T1 numa grande cidade neste momento. Ok. Um, e então, assim, direto é assim para a habitação. Em relação aos salários, nós defendemos também uma redução de salários na questão do trabalho e preferimos subir em relação ao capital. Isto é, nós em Portugal, isto tem acontecido e eu descobri isto há pouco tempo e eu acho que muda pelo menos a maneira como pensamos a questão dos impostos, que é nós em Portugal, cerca de o rendimento médio de ganho de dinheiro Uhum. vem 70%, cerca de 70% de quem tem dinheiro, de capital, e Ok. 30% de trabalho. Ou seja, os salários em Portugal só contribuem para tu ganhares dinheiro cerca de 30%. Ok. 70% vem de quem já tem dinheiro. Ou Certo. seja, é dinheiro que está a ser posto a render e está a vir. Uhum. Ou seja, e os impostos para o trabalho são altamente exagerados. Ou Uhum. seja, tu trabalhas e descontas se acima de 1.700, 1.800, cerca Uhum. de 30, 40%. Uhum. E para o capital, tu consegues ter grandes empresas e pessoas com enormes fortunas a ter uma taxa média cerca de 8%, 7%. Ok. Ou seja, eu trabalho 12 horas e pago 30% de impostos. Uma pessoa não trabalha, mete o seu dinheiro noutro sítio e recebe, e sobre os lucros, recebe 7%. Ok. Portanto, há aqui para mim, É uma acho que é discrepância grande. pornográfico até Certo. uma pessoa que trabalha pagar muitos mais impostos que uma pessoa que está sentada e que mete apenas o seu dinheiro a trabalhar por si. Hum. E quando vemos isso, aumentou nos últimos anos estes rendimentos por capital e o do trabalho reduziu. Porquê? Porque temos mais impostos. Então as pessoas preferem não trabalhar, as que têm muito dinheiro, preferem, em vez de trabalhar, realmente meto no dinheiro e não faço o meu dinheiro gerir a ação e gerir a economia. E Uhum. um dos problemas de Portugal é que realmente a nossa economia está estagnada porque nós não temos grandes empresas tecnológicas, não temos grandes empresas com produtos fortes no mercado internacional, porque o nosso dinheiro não está a ser usado para gerir, para dar dinheiro, para canalizado para a economia, está a ser canalizado para ganhar dinheiro, essas próprias pessoas. E nos últimos 10 anos tem ainda aumentado, ao contrário da União Europeia que tem reduzido, em Portugal tem aumentado ainda mais. Por isso é que nós vemos muitas pessoas e com os vistos gold a meterem todo o dinheiro em Portugal, porque em Portugal nós não estamos a taxar efetivamente este capital. Ok. E portanto, isto para mim muda, acho que é algo que temos de combater, porque altera completamente a maneira como nós vemos os impostos. E até aí concordo com a direita, especialmente em relação ao trabalho, não em questão do IRC, mas à questão do trabalho. Concordo, do IRS, desculpa, concordo em relação ao IRS, não Uhum. concordo em Em relação ao relação a IRC, RC. Ok. porque o IRS pagamos imenso como trabalhadores de salário médio, salário mínimo, e pagamos imenso de impostos. Se nós quisermos aumentar a nossa qualidade de vida, não podemos aumentar impostos para quem recebe 1.700 ou 2.000 euros. Ok. E se compararmos ao nível europeu ou aqui com o nosso vizinho Espanha, nós estamos muito abaixo. E Ok. isso é outro problema. O nosso salário mínimo é tão baixo que depois dá a ideia às grandes empresas que Portugal é um país que tu queres meter aqui indústrias de salário mínimo, ou seja, de pessoas de salário mínimo, e quando queres meter uma coisa na tecnologia e vais buscar os grandes centros tecnológicos, vais a Londres, vais a Amsterdão, Uhum. vais a Frankfurt, e portanto, até de uma ideia de estrangeiro, se nós tivermos um salário mínimo muito baixo, o que acontece foi como aconteceu à Roménia, que atraiu grande indústria, mas de salário mínimo. Ok. E depois temos pessoas com 30, 40% a receber o salário mínimo. Ok. Ok. Olha.
Sim, senhor, por acaso não sabia desses números, mas é interessante pensar nisso. Sim. É assustador. Ia-te perguntar nessa linha, mais uma vez, ia-te perguntar, achas execuível, estive a ler o vosso programa, Sim. ia-te perguntar se achas execuível economicamente a proposta da subida do salário mínimo do LIVRE para 1.150 euros até ao final da próxima legislatura, neste caso. E se não achas que isso aproxima, se calhar, o salário mínimo demasiado do salário médio português, que, salvo erro, são 1.438 euros no último trimestre de 2023. Sim. Ora bem, eu acho que é execuível. Ok. E nós temos de perceber de onde é que vêm estes números que nós temos no programa, que Ok. é, estes números vêm de comparação com Espanha. Nós, antes, tínhamos cerca de, acho que era 90% do salário mínimo espanhol, era o salário mínimo português era 90% do salário mínimo espanhol. Neste momento, acho que já vamos nos 70 e tal por cento do salário mínimo espanhol. Ou seja, enquanto eles foram subindo o salário, nós não fomos conseguindo acompanhar a subida de salário, especialmente no período pós-troika. E por isso é que 2015 a 2019, com a geringonça, um dos grandes, o que o Bloco de Esquerda e a CDU queriam na altura era precisamente aumentar este salário mínimo, tendo em vista também a economia espanhola, para não criar este desnível que depois faz com que, se tu quiseres pessoas que ganham bons salários, metes a empresa em Espanha, porque em princípio é uma economia mais desenvolvida e Portugal deixa de ser uma economia desenvolvida, de baixos salários e tudo isso. Por outro lado, tu tinhas feito uma segunda pergunta, esqueci-me de assinalar aqui. Perguntei-te Ser se não execuível? aproximava, Ok. se era execuível e se não É o salário aproximava médio, demasiado do exatamente. salário médio. Pronto, Era que é isso, salário médio. 1.438, sim. Exatamente. A questão do salário médio, também dissemos isso nos últimos 4 anos, quando aumentamos quase o dobro do salário mínimo. E a verdade é que o salário médio também aumentou. Portanto, eu acho que temos uma prova em Portugal que é possível subir o salário mínimo sem haver Discrepância gigante entre aquela discrepância, sim. Porque o que diziam na altura, e eu percebo que houvesse esse medo, e realmente podia haver essa podia aproximação. acontecer, Certo. que era o salário mínimo aproximar-se cada vez mais do salário Do médio. médio, A sim. verdade é que não aconteceu nos últimos 4 anos. Nós subimos quase que duplicamos o salário mínimo e o salário médio não, acompanhou também essa subida do salário mínimo. Se me perguntas se o salário médio está diretamente ligado ao salário mínimo e se só isso faz para subir o salário médio, também te respondo que não. É preciso muito mais medidas que apenas subir o salário mínimo para aumentarmos o salário médio. Claro. Que é tal aposta na educação a longo prazo e a curto prazo. Portugal ser visto no exterior como um país que consegue captar dinheiro e capital para fazermos empresas com valor acrescentado e que tenham um impacto em produtos melhores, em que consigamos exportar para a Europa de maneira mais fácil. Ok. E é o que eu acho que andamos a falhar nos últimos anos. Nós tivemos uma aposta muito grande na inovação, no empreendedorismo, mas o empreendedorismo falha muito, não é? A questão das startups tem a ver com teres uma startup em 100 que funciona e 99 falham. Que é bom termos uma economia de inovação, mas também nós precisamos de empresas que funcionem à partida com Claro. produtos bons e com serviços bons. E tivemos o caso da Farfetch, que seria um desses exemplos, e que Ok. realmente aconteceu o que aconteceu. Certo. Portanto, eu acho que nós precisamos é de apostar muito mais nesse setor de produtos com valor acrescentado e não produtos, se calhar, das indústrias que temos no norte de Portugal, não é? Como relacionado com a roupa, relacionado Claro, têxtil, com o certo. sapato, com tudo isso, com a moda, e que realmente não dá esse valor acrescentado e não Claro, pede. E depois, claro que isso vai ligar àquilo que falaste dos jovens que saem do país porque não têm empregos cá Emprego. que são valorizados. E depois lá fora, o que dizem é que o trabalhador português trabalha muito melhor e é muito mais produtivo que os outros. Nós se tivéssemos essas condições cá, também éramos produtivos cá, não é? Claro. A questão da produtividade é uma falácia no sentido de nós não somos produtivos, não é porque as pessoas que trabalham não são produtivas, é porque nós não temos os instrumentos cá que eles têm lá. Ok. É puramente isso. E nós temos é que trabalhar nesses instrumentos e trazê-los ou acelerá-los em Portugal para que consigamos construir hubs tecnológicos e científicos ligados às nossas universidades, que acabam por ser boas relativamente ao seu orçamento, até acabam por estar boas, e com isso termos empresas que realmente exportem produtos com valor acrescentado. Ok. Sim, senhor. Olha, ia-te pedir, agora assim, perguntas mais simples, ia perguntar qual é que será a visão do livro sobre as PPP na saúde. Qual é que será a vossa posição sobre isso? O livro, sim. O livro não é contra privado, público ou cooperativo. Ok, isso é importante de esclarecer. Sim, é importante esclarecer porque o livro é um partido libertário, segundo a sua ideologia, e libertário quer dizer que realmente também não quer o Estado tem a ver com uma questão de eficiência, não é? Ok. Nós queremos PPP na saúde, se forem eficientes,
para nós enquanto contribuintes, para o Estado, nós enquanto utentes e também, se for também na parte da gestão de saúde e das empresas que estão a gerir, se for produtivo. E o que aconteceu, por exemplo, com a PPP de Braga é que não foi o Estado a cancelar, por exemplo. Eu penso que foi do lado da gestão que não queriam continuar com esse acordo. Portanto, não é só o Estado que tem que concordar, também tem que haver privados para concordar. Claro. Agora, o que é que está a acontecer? É que o Estado propõe certas metas ou certas medidas que depois, se calhar, o privado não Não quer, quero, claro. não quer ou comprometer-se, não é? E eu Uhum. percebo, está no seu direito. Mas isso leva. Nós tivemos exemplos, por exemplo, na pandemia, e desculpem que apareceu aqui Não uma, faz uma mal. cadela Nós gostamos todos de de animais, animais, Francisco, não é? portanto, Exato. está em casa, não te preocupes Sim, com sim, isso. sim. Então, o que é que eu estava a dizer das PPP? Perdi-me no raciocínio. Estavas a dizer que estavas a falar, lá está, na questão dos privados poderem não aceitar as tais metas que são propostas Exato. pelo Já Estado. sei. Relativa à pandemia, que nós tivemos Uhum. doentes a serem transportados para o público porque os privados não queriam Não queriam aceitar. aceitar, certo? Portanto, o problema é uma questão para mim de reputação. De nós ao termos exemplos deste nível, o que é que cria? Cria que eu, enquanto pessoa, deixo de ter confiança, se calhar, num gestor privado, porque sei que quando tiver a rasca não vai ser ele que me vai safar. E enquanto no Estado público e no setor público nós não temos isso, não é? Claro. Por- o SNS está mal, mas se eu for a um hospital, mesmo que eu demore 7 horas ou 11 horas, vou ser Claro. atendido, não é? Certo. E não vem uma fatura de 1000 euros para casa. Portanto, tem a ver um pouco com isso. Depois há uma certa desvirtuação e depois há estes ataques que eu também não concordo à gestão privada, não é? A verdade é que nós acabamos por ter, Não te preocupes, por Francisco. A ter malta do tranquilo, chat tranquilo. está aqui a Sim, fazer sim, a está a piada adorar, porque não é? tivemos a ver o debate Do PAN. ontem e tivemos a falar sobre as Exato. 3 horas na varanda e eles estão a dizer que ainda bem que, olha, não sei, perdi-te agora aqui a imagem, já está. Sim, sim, foi Que, aqui, que mas ainda bem sim, que sim. não está 3 horas na varanda a tua cadela. Não, 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 Eles não, estavam isto cá aqui, não. Isto não se estavam pode aqui a queixar, brincar não se com pode isso. queixar, não Eu se pode estava a rir queixar. por causa disso, estava a ver o que eles estavam a dizer e achei engraçado. Pronto, mas sim. Sim, Certo, e é percebo. isso, ou seja, mas não, o livro não é contra Ok, PPPs, não é contra. ok. Agora, nós temos que ver é que muitas das PPPs são criadas para suprimir necessidades básicas imediatas, ou seja, eu faço um contrato de 5 anos porque eu agora não tenho maneira de meter lá um hospital, não tenho maneira de meter um centro de saúde. Ok. Por exemplo, com os contratos de associação nas escolas era igual, que era Uhum. tipo PPPs, era um Certo? gestor privado Claro. de acesso público, mas a verdade é que nós começamos a usar isso como ferramentas a longo prazo. E eu acho que isso está errado, ou seja, nós temos de ter um planeamento a longo prazo e as PPP têm de suprimir necessidades básicas que a nossa população tem em determinadas localizações. Eu mesmo Certo. com autocarros, se estou numa aldeia em Bragança, a 10 km de centro de saúde próximo, eu tenho que ter táxis disponíveis, ou autocarros, ou o que for, se essa população quiser ir à cidade mais próxima. Ok. E isso tem de ser o Estado, mas não tem de ser o Estado necessariamente a meter um motorista do Estado. Certo. Pode contratar uma PPP Uma para BB. fazer esse tipo de trabalho público. Ok. E eu acho que essa é a função das PPP. Muito bem. E são precisas, Claro. atenção. O Estado não consegue atuar bem em todo o Assegurarem tudo. território. É Isso é claro. uma falácia, não é? Certo, claro. E portanto, nós precisamos é de ter estes contratos para suprimir, no fundo, temporariamente. E ter sempre um projeto a longo prazo para que eu, em Bragança, numa aldeia a 10 km, a longo prazo, trabalhemos numa solução que consiga ter as pessoas de lá, no fundo, com transporte para a cidade mais próxima. Ok, sim. Mas sim, seria a favor de PPPs, claro, para suprimir isto. E o que Ok. aconteceu na pandemia foi que, quando era mesmo preciso criar essas PPP, que, como não era proveitoso do ponto de vista financeiro, Claro. que fecharam a porta. E isso é que acho que é grave porque abre precedentes para depois não abrir mais negociações daqui para a frente. Ok. E não é tanto uma questão ideológica, é mais uma questão prática de quando eu tive a rasca, não consegui ter acesso àquele hospital. Uhum. E agora que está tudo bem, querem Já. ganhar o contrato com o Estado para ficar com aquele hospital. Ok. E isso é que eu critico. Mas isso Essa é a há minha bons questão exemplos fina. e há maus exemplos. Claro. Isto foi pegando num mau exemplo, claro. Claro, isto, olha, ainda hoje falei sobre essa questão e disse que acho que tem que se olhar para isso de um ponto de vista de ser puramente, pelo menos para o setor privado, aquilo que me parece, uma questão de negócio.
E como é Uhum. uma questão de negócio, às vezes há negócios viáveis e outros negócios inviáveis. Claro, claro. Trata-se de saúde, em termos Uhum. ideológicos é difícil olhar para isto e pensar que poderá ser um Uhum. negócio para estas pessoas, mas efetivamente é assim que se trata e acho que aquilo que tem que ser feito e que tem que ser viabilizado é lá está. Este negócio tem que ser potenciado, tem que ser apelativo para estes privados para que eles queiram, lá está, Claro, colmatar claro. as Não, falhas do setor público. sim, Portanto, eu estou de acordo, acho que sim, mas lá está, é preciso às vezes olhar para isto com uma visão um bocadinho mais fria do que aquilo que nós às vezes temos. E sim. E a muitas. verdade é que a maior parte das empresas que fazem PPP estão a receber muitos lucros, por isso é que Uhum, continuam. claro. Sim, se Desengane-se não for. quem Quem acha que está acha que. numa Claro, PPP pela questão pública e claro, claro, porque claro, quer servir o cidadão, não é? claro, Se claro, elas estão aí é porque eles estão a ganhar dinheiro e estão a claro, fazer dinheiro. claro. Portanto, É encarar isso como, sim, pronto, sim. como Agora há liberdade adquirida. setores, claro que quem se mete numa PPP na saúde, se calhar também tem Tem que que ter essa perceber que componente. em momentos mais graves tem que ter outra responsabilidade cívica. Certo, claro. Mas, Mas mas é pronto, complicado, é complicado. exato, eu Mas sim, percebo, eu percebo. mas pronto. Mas Sim, não sei se querias dizer não, mais não, não, alguma não, coisa. era Já, só isso, desculpa. era só isso. Ok, Obrigado, desculpa. ainda faz mal. Ia-te perguntar, sendo que o LIVRE tem apenas um deputado eleito, neste caso, e é Uhum. o deputado único no Parlamento e acaba por ser o líder do LIVRE, neste caso, existe se calhar um bocado a ideia de que o LIVRE será um partido de um homem só. Queres Uhum. desmistificar essa afirmação? Tens alguns quadros de excelência que queiras apresentar do LIVRE para que as pessoas Olha, possam conhecer? vou-te corrigir na pergunta, Ok. porque o livro tem. Não, mas isto não é contra ti, Sim, também sim, nos não, não, jornais também força, força, fazem este erro, estás à vontade. porque o livro tem uma estrutura diferente dos outros partidos, Uhum. ou seja, não tem uma direção, Ok, isto é a minha outra cadela, ok, não tem uma direção. Nós, no fundo, estamos organizados como um Estado, em que temos o Parlamento, que nós chamamos de Assembleia, ok, temos uma espécie de governo, que nós dizemos que é o grupo de contacto, ok, e temos uns tribunais, que é o grupo de jurisdição. ok, E então nós temos estatutos e os tribunais são responsáveis por fazer cumprir os estatutos. Quem quebra as leis vai ao Conselho de Jurisdição, no fundo. ok, Temos a Assembleia, que é no fundo quem discute a lei, quem discute, no nosso caso, as grandes decisões políticas são tomadas na Assembleia, que é um grupo de 40 pessoas, que são ok, votadas uninominalmente, ou seja, por exemplo, estou na Assembleia, votaram em mim para estar em representação ok, nessa Assembleia. ok, E depois temos o grupo de contacto, que é o tal governo, que é o que decide no dia a dia as decisões rápidas, o que está na parte operacional também. ok, Hum, e portanto, nós temos esta organização diferente. E quanto à questão que eu estava a dizer, era a questão do líder. Porque nós não temos um líder, nós temos dois porta-vozes. ok, Este grupo de contacto tem cerca de 15 pessoas, ok, mas temos dois porta-vozes, que é o modelo dos verdes europeus, ok, que é sempre normalmente de géneros diferentes, para termos maior representatividade ok, e também para tentar desmistificar a questão de ter um líder que não pode errar, ok, tentar desmistificar a questão de liderança e o que é um líder significa. ok, E portanto, o Rui Tavares é um co-porta-voz e temos a outra co-porta-voz, que é a Teresa Mota, que também é ok, candidata por Braga. ok, Quanto ao livre de ser um partido de homem único. Ora bem, a verdade é que, do ponto de vista mediático, apenas o Rui Tavares acaba por ter esse destaque. certo, Nós somos um partido pequeno, portanto também nós não temos grande massa crítica, estamos agora a crescer muito, nós notamos que desde as últimas eleições que duplicamos o número de membros, muitos jovens a aparecerem, que é bom ver, e ok, claro começam a aparecer essas tais segundas linhas e tudo isso. uhum, Se calhar vou destancar, eu sou candidato pelo Porto e vou-me candidatar às europeias, o meu objetivo é ser o número um das europeias, ok, precisamente para dar se calhar um rosto mais jovem, não só ao partido, mas também ao panorama político, que cada ok, vez mais é mais velho. Mas no Porto nós temos o primeiro candidato, que é o Jorge Pinto, por exemplo, que é pelo Distrito do Porto, que tem 35 anos ou 36 anos, também é jovem. uhum, E a verdade é que eu considero que é o futuro do partido, a curto prazo já. ok, É muito bom e recomendo verem entrevistas dele. E ele é engenheiro do ambiente, está neste momento a trabalhar na Comissão Europeia em Bruxelas. ok, E ele agora está a dar uma data de entrevistas e debates, portanto, se quiserem ver os debates do Porto, aconselho vivamente, porque ele é um dos rostos que vai aparecer no panorama nacional e não dou mais que 2 anos para as pessoas reconhecerem valor. ok, Depois em Lisboa temos a Isabel Mendes Lopes, que basicamente trabalha também na Junta na Assembleia Municipal de Lisboa e que também podem seguir nas redes sociais, fala muito sobre a questão da educação, cultura. E temos em número 3 a Patrícia Robalo, que fala muito de habitação, cooperativas, ok. e também é interessante de ouvirem. Portanto, se eu tivesse de destacar,
Seriam destacava esses estes. E três. também, já agora, o Tomás Cardoso Pereira em Oeiras, como deputado municipal, e falo nele porque também faz muito o contrabalanço ao Isaltino Moraes, que não é fácil. Ok. E é sempre elogiado até pela oposição, sem ser o Isaltino, claro, Uhum. pela maneira como está lá. Portanto, recomendo estes nomes se Ok. quiserem seguir. Por acaso, Hum, interessante falares no município do Eiras, porque já tivemos aqui umas quantas. Já vimos aqui alguns cenários do Parlamento Municipal do Eiras e, portanto, é engraçado sim, falar sobre isso. eles aparecem muitas vezes É. e normalmente o Tomás é sempre. Pá, eu acho que na posição dele não conseguia manter a seriedade perante Ok. tantas Aquilo que se acusações ouve às lá. vezes, mas, Ok, sim senhor. mas pronto. Mas sim, temos alguns nomes que surgem e depois nós temos muitas boas pessoas do ponto de vista técnico. Ou seja, o que Ok. eu noto em relação aos outros partidos é que se nós quisermos falar de educação, nós temos professores não só que trabalham, mas também temos académicos que estudam sobre a educação Educação, ok. e que complementam muito bem. E o que eu acho que este programa está bem melhor do que o De 2022. 2022 é que nós, como crescemos muito, especialmente nesse meio mais técnico, as nossas propostas acabam por estar bem executadas do ponto de vista técnico, ou seja, Uhum. fazerem sentido para as pessoas que também têm essas profissões Ok. e que depois também contribuem para a visão geral que temos do país e que está tudo bem integrado, ou mais bem integrado. Ok. E o que eu acho é que, infelizmente, por estar estas eleições rápidas, não temos assim tanto para coordenar tudo. Certo. E se calhar no programa, o que eu não gosto tanto é que às vezes temos medidas muito técnicas e pormenorizadas e outras muito gerais, não é? Ok. E acho que a linguagem é que pode ser adequada. Ok. Mas se calhar com o tempo conseguimos trabalhar nisso, de tentar uniformizar o tipo de linguagem que temos no programa. Porque eu sou sincero, eu acho que a maior parte das pessoas não vai ler programas de 100 páginas, não vai. Isso é Isso certo, era um dos pontos que eu tinha que 99,9% não colocar. vai ler, ponto. Ia-te E eu perguntar se não estou. achas que um resumo era necessário. Um Foi, sumáriozinho foi, a, do. foi a proposta que eu fiz e Ok. estamos neste momento a trabalhar nisso. Ok. Até falei em dois resumos. Ok. Um de 10 páginas, em que temos todos os setores e temos 2 a 3 medidas por setor muito curtas. Ok. E outro sumário de 2 páginas, que é para aquelas pessoas dizerem só quero ver um Epá, só bocadinho. quer saber Só o que é quero que ver um se passa bocadinho. aqui. Ok. Que é com as nossas prioridades e o que é que este partido defende no geral. Ok. Ponto. Que é o que fazemos nos relatórios do IPCC, que são os relatórios para as alterações climáticas, nós fazemos isso, que são o relatório final tem cerca de 3.000 páginas, que é feito pelos cientistas todos. Temos um sumário executivo de 15 páginas para os cidadãos que queiram da área ou parte técnica que queira rever. E Ok. temos um sumário executivo de 2 páginas para os políticos. Ok. Sim, E eu senhor. acho que é isso que nós temos que fazer. As pessoas não têm Sim. que estar um mês antes das eleições a ler programas de 150 páginas. O da IEL tinha 600 páginas na última, Sim, nesta nem sim. sei quanto é que tem. Sim. 600 páginas. Eu demoro a ler 600 páginas num livro, se calhar em 3 semanas ou 4. Portanto. Sim, que E não. tenho algum interesse em ler, não é? Se calhar se eu ler um capítulo sobre a justiça, que para mim não percebo nada e não sei como é que poderei mudar o sistema judicial, Ok. estar a ler sobre aquilo, nem sequer vou conseguir avaliar se é bom ou mau. Ok. Portanto, as pessoas não, ao lerem os programas, não vão ver se a parte técnica dos programas é boa ou má. É Ok. isso que cabe, se calhar, associações, não é? Eu acho que esse é o papel das associações em Portugal, como as ONGs fazem na questão do ambiente. Logo a seguir de lerem os programas, dizem isto está bem tecnicamente, isto está mal tecnicamente, isto podia ser melhor, isto podia ser pior. As associações podem fazer esses papéis. Esses E o que eu papéis. faço muitas vezes é ler esses textos das associações, da área da justiça, da área da habitação e perceber se realmente estes programas fazem Fazem sentido ou sentido. não. Ok, ok. Olha, Não vou ser eu interessante. a saber se o pacote mais habitação vai fazer sentido. Claro que Claro, tenho uma claro. ideia e acho que é curto, mas não, do ponto de vista técnico, é impossível alguém dizer de forma clara que aquilo vai falhar porque isto e aquilo, não é? Então não achas possível que possa haver, por exemplo, agora como falaste, uma Uhum, colaboração entre os próprios partidos políticos e essas tais ONGs que possam colaborar para uhum. efetivamente corroborar que o Sim, sim. programa em termos técnicos pode. Ou seja, acho que isso até acabava por dar, se calhar, mais confiança Credibilidade. e credibilidade e Uhum. confiança aos próprios eleitores para, pá, quando vão ler os vossos programas eleitorais, poderem ter alguma confirmação de uma organização externa de que as propostas que fazem realmente são credíveis e fidedignas, Sim, percebes? sim, sim. Acho que isso seria uma ideia interessante, não sei se é execuível ou não, tu, Francisco, que sabrás dizer se é É assim, em possível ou não. Portugal nós temos uma cultura que não se fala de política, Hum, futebol e Fátima, não é? certo. E eu sinto que muitas vezes, muitas associações, muitas empresas e pessoas a título individual não se querem reunir com partidos porque acham que estar conotado com partido Hum, perdem mais do que o que ganham. ok, estou a Ou seja, perceber. temos muita dificuldade para fazer isso do ponto de vista público. Mas claro que em privado, o LIVRE nos últimos 2, 3 anos, todos os dias ou quase todos os dias, se reunia com associações para perceber quais são as ideias, não é? E
As associações que estão no terreno é que sabem realmente quais são os problemas e Claro, apresentam algumas soluções. claro. Portanto, esse trabalho vai ser feito sempre ao longo da legislatura e, aliás, supostamente segunda-feira, penso, é para quando as pessoas, os deputados, vão às suas terras do qual foram eleitos e falar com os eleitores. Ok. Então, supostamente usam para fazer esses contactos a nível local, com Uhum. associações e tudo isso, e depois passar para a Assembleia e em termos de leis, e depois nos programas, não é? Incorporar essas ideias nos Os programas. programas. Mas em Portugal, temos esse problema das pessoas não querem estar conotadas, nem sequer é um evento. Tu podes dizer, eu não sou do LIVRE, mas vou a um evento do LIVRE falar. As pessoas não gostam Não disso. gostam de ir. Pois, eu percebo. Eu não me importava nada de ir a coisas de outros partidos, porque acho que é no diálogo que se cresce enquanto democrata, não é? Mas as pessoas não gostam, não gostam. E só para dizer uma coisa, em relação a este modelo, na Alemanha, os partidos políticos são obrigados a ter fundações Ok. que são independentes dos partidos, ou ligeiramente independentes dos partidos, são Uhum. entidades próprias que estão financeiramente ligadas aos partidos, Ok. que são responsáveis pelo estudo de propostas públicas, ou seja, têm académicos, têm técnicos, só nessa fundação a trabalhar estas políticas públicas. O que é que acontece? Eles já têm isto há cerca de 50, 60 anos. Tu vês agora que essas fundações têm literalmente o conhecimento adquirido das políticas públicas dos últimos 50, 60 Uhum. anos e que é uma qualidade completamente diferente de discurso, de programa, de medidas comparativamente às nossas. Ok. Nós fazemos uma medida e, sei lá, aconteceu um desastre e a seguir mudamos tudo. Mudamos tudo, não sabemos o que é que fizemos há 8 anos, mas Ah, vamos mudar. ok. Veio outro governo e vai mudar. E eles Ok. têm fundações, cada partido tem a sua fundação e normalmente essas fundações são muito mais moderadas, ou seja, puxam muito mais para o centro, puxam muito mais para a manutenção do status quo, que se calhar às vezes até eu próprio não concordo com isso, Uhum. mas reconheço que em termos democráticos, em termos de Resulta. continuação de um programa a longo prazo, faz sentido ter Claro. fundações que assegurem pelo menos o conhecimento histórico Ok. das políticas dos últimos anos. Ok. O livro agora criou a sua própria fundação, também nesse sentido, de tentarmos ter, que é a Fundação José Tengarrinha, que foi um fundador também do Partido Livre, Ok. com o objetivo de separar o que é político do que é política pública, que são coisas diferentes. Ok. Uma decisão política não é uma decisão de política pública. Nós podemos ter várias políticas públicas boas e o político decide qual é que quer implementar, mas podemos ter Uhum. várias boas, não é? E o papel do político não é questão técnica, é questão de saber, consoante o país em que tem e a sua visão, o que é que faz sentido, o que é que pode resultar, o que é que não vai resultar e antecipar alguns problemas. Ok. No fundo, que quisemos parar e dar académicos independentes ou minimamente independentes oportunidade para explorar estas ideias em termos de políticas públicas, para fazer esses testes da RBI, para fazermos planos da RBI de Ok. implementação a 5 anos, a 10 anos e não estar concentrado no partido, porque também desvirtuou um bocado. Porque, então, se eu estou a defender o RBI e a causa de. E a semana 4 dias, Pode ser claro que eu vou. enviesado, não é? Claro, Puxas um sim, sim, bocado a sim. brasa à tua Sim, sardinha. Claro. exatamente, exatamente. E E diz-me uma então, coisa. esta questão. Sim. Ia-te perguntar, por exemplo, a questão da semana de 4 dias está Uhum. englobada nessa questão da fundação, não? Não, 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 Ok. não, não. Ok. Isto, a semana 4 dias que foi feito o teste foi pelo governo Ok. e foi uma proposta de livro, ou Do seja, o livro. Ah, livro no certo, certo. orçamento Ok. de Propuseram isso. propôs, exatamente, para, Ok. para o orçamento, E o- que o governo fizesse um um teste teste. piloto para a semana 4 dias Ok. e foi o E governo a concordaram. organizar. Certo. Ok. Portanto, Não está e, dentro da vossa sim, fundação. sim, Ok. sim, sim. E mais uma vez, até é bom que não tenha sido o livro, porque assim não podem acusar o livro de De ser beneficiar uma enviado. medida. Ok. Pronto. E o Ok. PS não tem isso no programa deles, Ok. portanto. Ok. Muito bem. Sim, Portanto, é senhor. mais um ónus ao livro nesse sentido Ok. de realmente nós não tivemos nada a ver, nós não coordenamos, nós até tínhamos mais sugestões, porque nós queremos mais diversidade de empresas, Uhum. demos uma data de sugestões na altura, e pronto, achamos que temos que fazer um bocadinho mais de testes, porque realmente não havia diversidade, foi feito num período, se calhar, não foi ao longo do ano, acho que foi feito num período curto, portanto nós queremos essa diversidade de ter o ano civil, para também saber se que resulta a 100% do tempo e não no verão ou no inverno ou qualquer Claro. coisa a ver com isso. Sim, senhor. Pronto. Em relação a. Pronto, o LIVRE é um Uhum, partido, obviamente, que defende ideias pronto, e propostas que tenham muito a ver com o clima. A uhum, grande parte disso falaste uhum. na questão dos verdes europeus. Ia-te perguntar qual é que é a perspectiva do LIVRE em relação à energia nuclear, por exemplo, e à utilização de energia nuclear. Sim, nós ainda debatemos interiormente, mas é sempre de forma informal a questão do nuclear. Ok. Nós no programa temos que, não somos contra o nuclear, somos contra o nuclear de fissão, que é o nuclear que basicamente existe na Europa, Uhum. para Portugal. Ou seja, Ok. achamos que Portugal não tem condições para ter Para uma ter uma central criança. nuclear, Ok. por ser um país pequeno, periférico, Uhum. não faz sentido termos.
em Portugal. Ok. No contexto europeu já não somos contra, mas também achamos que não é uma prioridade neste momento estar a investir no nuclear de fissão, que é o nuclear que neste momento está em vigor. Agora, somos a favor de continuar os estudos na área do nuclear, porque realmente, em termos teóricos, há a energia de fusão, que é uma energia mais limpa, que não deixa os tais dejetos Uhum. radioativos, Uhum. e que tem um potencial para ser realmente libertar esta questão dos fósseis. E Certo. portanto somos a favor de continuar estes estudos da fusão. Há outra questão que é agora estão-se a desenvolver mini reatores, ou seja, reatores nucleares mais pequenos de fissão na Fissão. mesma. Ok. E aí se calhar poderá fazer sentido para Para Portugal e Portugal. teremos de ter essa discussão na altura se, Uhum. consoante o nosso mix energético, faz sentido continuar a apostar no solar na tecnologia do Na vento, ou eólica. se realmente podemos Eólica. ter mini reatores em certas. Mas aí Uhum. vai depender muito do ponto de vista técnico, se faz sentido no interior ter um mini reator, se depois não estamos a produzir energia a mais e não conseguimos vender porque estamos longe de França. Ok. Depois há um problema geopolítico que é a França bloqueia toda a energia da Península Ibérica, Ok. porque basicamente França detém um dos monopólios de De venda de energia. eletricidade, Ok. e então isto foi uma coisa que também descobrimos por estar agora nos verdes europeus, que há Ok. realmente um lobby gigante da França para não deixar que os outros Energia. vendam Vende energia, energia. porque eles realmente ganham muito dinheiro com a E o energia que é que que seria vendem. preciso para quebrares esse lobby? Desculpa, Francisco, agora interessei-me Sim, nessa, sim, nessa sim, sim, questão. sim. O Boa, que, boa, o que boa, é é que isso mesmo. achas que, o que é que achas que era preciso para quebrares esse lobby de venda de... Não tens ideia? Isto é muito difícil, porque nós vemos um centralismo na União Europeia, na questão Alemanha, no eixo Alemanha e França. E nós até tivemos um problema há pouco tempo, que é, há pouco tempo decidiu-se que a União Europeia só podia gastar dinheiro em tecnologia verde. Ok. E então tiveram que definir o que é verde. E então, a Alemanha queria que o gás natural fosse considerado verde, mas o nuclear não. Ok. E a França queria que o nuclear fosse considerado uma tecnologia verde, mas o Mas o gás gás natural não. não. Ok. Porquê? Porque a França, cerca de 70 a 60% da energia vem da energia nuclear Uhum. e no caso da Alemanha E vinha de vem do gás gás natural natural. até russo. Certo. O que é que aconteceu? Como não chegou a consenso, foram introduzidas as duas tecnologias. Portanto, neste Ok. momento, nós ainda podemos investir em tecnologia fóssil, em gás natural, Ok. e podemos investir em nuclear. Em nuclear, se calhar, faz um bocadinho menos sentido da questão verde, apesar de não ser uma tecnologia verde, nesse sentido, por Certo. termos dejetos radioativos a longo prazo, mas percebe-se, o gás natural não se percebe mesmo porque é que foi Exato, o que é que é considerado. verde? Mas é para Certo. veres o tipo de poder que estes dois países têm Ok. na arquitetura da União Europeia e que é muito difícil de ir contra eles. Conseguir sair. Isto não quer dizer que não há pequenas vitórias que vamos conseguindo fazendo. E eu acho que o papel de países periféricos como Portugal é muito bem visto na União Europeia, muito bem visto, Ok. porque os nossos cidadãos são europeístas, apesar do Chega não ser muito, mas a verdade é que a maior parte Sim. dos cidadãos são europeístas. Sim. Em Portugal, cerca de 90%, 95% diz que é europeu e não quer sair da UE, Ok. que é engraçadíssimo comparado com outros países, somos Claro. dos que está mais acima. Temos políticos que a nível europeu são brilhantes. Tivemos o António Costa como presidente lá, tivemos o Carlos Moedas como comissário. E portanto, apesar de cá estes políticos não serem apreciados, lá são altamente apreciados Apreciados, ok. e pela sua capacidade de trabalho, pela sua capacidade de visão, Ok. no nosso caso, a questão das energias renováveis e Uhum. tudo isso. Sim. Portanto, nós temos muita boa reputação e acabamos por ter uma diplomacia com todos os países. Portugal também, como não passou com guerras diretas com os Claro, outros sim. países, A em questão de neutralidade. diplomacia somos sempre os principais para nos meter nas mesas para tentar chegar a consenso. Se calhar explica um Portanto, bocadinho a questão dos cargos portugueses sim, 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 também, também. em Durão Barroso, o organização. presidente, também Sim, ficou bem sim. visto, António apesar Guterres de também. ficou menos bem visto porque depois foi para um banco vender os nossos segredos, mas, Sim, mas mesmo assim tenho a certeza que enquanto estava lá era era bem bem visto. visto. E Certo. os trabalhadores portugueses lá em Bruxelas também são muito bem vistos. Uhum. E portanto é muito difícil quebrar esta vontade francesa e alemã. A verdade é que é ir trabalhando, ir concertando com outros países. Acho que falta uma união do Sul, uma espécie de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que têm problemas muito parecidos sociais e económicos, unirem-se mais Para e fazerem tentar fazer frente a essa esta. pressão, Ok. juntar se calhar a Europa de Leste com Lituânia, Letónia, Estónias, que são Uhum. Roménias, Bulgárias, que Uhum. são países que estão como nós a querer acelerar economias e a ser esbarrados pela capacidade alemã, não é? Que Ok. dificulta sempre o investimento fora da Alemanha. E a grande vencedora de termos uma União Europeia é a Alemanha, em termos económicos. Ok. Acaba por ganhar muito mais do que o que perde. A Sim. Alemanha e a França. Mais a Alemanha do que a França. Portanto, é isso que nós temos de ver e tentar combater no campo político. Nós elegemos para o Parlamento Europeu e no Parlamento Europeu podemos fazer esse trabalho
de pelo menos alertar para o que é menos bom e dar outras estratégias. Ok. E na altura, a questão do verde, isso. O problema é que cá em Portugal nós não temos tanta cultura de ver notícias europeias, Uhum. e então isso passa-nos muito ao Muito ao lado. lado. Agora, a lei do restauro natural, que foi assim um dos primeiros temas polémicos entre a direita e a extrema-direita no Parlamento Europeu. Ok. Ainda se falou nos jornais, nas televisões pouco, e para mim foi uma questão de ruptura que na União Europeia que não existiu desde há 50 anos para cá, Ok. e, e vai ser muito importante nas próximas eleições, e eu acho que devia ser o tema central quase das próximas eleições. Ok. Vou ficar atento a isso. Obrigado pela recomendação, Fica. Sim. Francisco. E boa sorte, neste caso, na nomeação Obrigado, para, obrigado. para, Obrigado. para o Parlamento Europeu. Ia-te perguntar, pronto, já falámos Uhum. sobre a energia nuclear, agora indo um bocadinho a outro setor. Ia-te perguntar se o livro tem algumas respostas para a crise da agricultura, neste caso. Vi que vocês tinham mencionado a questão da agricultura no vosso Programa, no sim. vosso programa. Há Uhum. alguma resposta assim mais imediata a esta crise e a neste caso, estes protestos que têm havido agora Sim, sim. nos agricultores, agora um pouco pela Ok, Europa? dar um bocadinho de contexto. Estes protestos nascem já há cerca de 5 anos, Uhum. na Holanda e na Alemanha, em que os agricultores vieram com os seus tratores cheios de dejetos para o meio das capitais e Certo. despejaram tudo à beira de parlamentos. Uhum. Foi assim foram anos loucos, e que levou até na Holanda a que um partido que foi criado por causa disso teve cerca de 20 e tal por cento nas primeiras eleições que fez, e agora desceu para os 8 ou 7, ou seja, foi mesmo um fenómeno na altura a ver com a agricultura. Uhum. Outro contexto importante, o dinheiro que é canalizado para a agricultura vem de dinheiros europeus, ou grande parte de dinheiros europeus. Cerca de Ok. 30% do orçamento da União Europeia, não do Portugal, mas da União Sim. Europeia, 30% da União Europeia, da Comissão Europeia, ou seja, este orçamento é 1% do PIB de cada país. Ok. Ou seja, isto somado, 30% desse 1% é só para questões da agricultura. Ou seja, Ok. o grande orçamento da União Europeia tem a ver com a agricultura e com o Ok. Plano Agrícola Comum. Ok. E o que é que aconteceu? Este Plano de Agrícola Comum privilegiou ao longo dos últimos 10 anos a questão dos grandes produtores e deixou de parte os pequenos agricultores e médios agricultores. Ok. O que é que isto criou? Grandes desigualdades entre as grandes empresas de agricultura e pequenas empresas. As pequenas empresas não tinham meios de subsistência, não tinham meios de competir. E o que acontece agora é que quem vemos na rua não são as grandes empresas, são os pequenos Pequenos. agricultores, Certo. que realmente não têm salários dignos, não têm apoios, não têm nada. Agora, o que é mais engraçado é que estes agricultores, como não percebem esta estrutura de onde é que vem o dinheiro e quem é que foi responsável por, Revoltam-se acabam com o por ir governo. contra o governo. Uhum. E na verdade, quem libertou isto até foi o grupo EPP do Parlamento Europeu, na sua comissão, que em Portugal se traduz no PSD e CDS. Ok. E portanto, foi esta comissão dos últimos 10 anos, que vem do grupo EPP, do Grupo Popular Europeu, que realmente criou este fenómeno de dar mais dinheiro às grandes empresas, porque achavam que ia potenciar a exploração, não é? Agrícola. Acharam que ao darmos a grandes empresas elas vão ter maior capacidade de rentabilizar o dinheiro. Ok. O que é que aconteceu? Essas empresas acabaram por destruir grande parte dos solos, porque nós não tínhamos uma boa regulação de solos. Uhum. E agora, quando vieram os pequenos agricultores ou médios agricultores tomar conta dessas terras, muitas não são produtivas, e os que já tinham as suas terras não têm capacidade, porque os preços subiram imenso dos fertilizantes. A guerra da Ucrânia fez subir imenso o preço do trigo e todos os materiais agrícolas. Portanto, nós tivemos aqui algo que foi disputado pela guerra, mas não tem causa na guerra nesse sentido. Ou seja, foi um plano que não foi bem pensado a longo A prazo longo prazo. pela União Europeia. Ou seja, isto é sobretudo culpa da União Europeia e culpa das lideranças europeias, que acharam que era melhor dar dinheiro a esses grandes agricultores ou grandes empresas de agricultura e não aos pequenos empregos, aos pequenos agricultores. Relativamente ao programa do livro, o que nós defendemos agora é tentar diversificar a agricultura, ou seja, nós temos agora, sobretudo, métodos intensivos, ir ao terrenos, tentar produzir de forma intensiva e extensiva, ou seja, ao longo de vários quilómetros quadrados, produzir a mesma coisa, ir ao Alentejo, abacate, azeitona. O que é que isto Ok. cria? Os solos ficam saturados, deixam de estar produtivos. As empresas, ao fim de 10 anos, esse solo deixa de produzir, largam esses terrenos, mas esse terreno fica árido e não fica próprio para fazer agricultura, e essas empresas vão para outros países, ou para o Ok. mesmo país, para outras terras. Certo. E o que acontece agora no Alentejo é que temos grande parte dos terrenos a ficar inutilizáveis a médio prazo, se calhar a longo prazo não, mas a médio prazo não conseguimos produzir nada nesses terrenos porque Ok. todos os nutrientes foram usados de forma intensiva, Uhum. não houve a reciclagem desses nutrientes de forma mais ou menos natural, Ok. e portanto houve
estamos a destruir basicamente o país do Alentejo e Algarve, vê-se claramente no Alentejo com o abacate, com a azeitona, no Algarve com a laranja, com o abacate também. Uhum. E se por acaso andares de carro no Alentejo, tu vais ver muitas vezes abacates, abacates, abacates durante quilómetros, quilómetros, Uhum. quilómetros, azeitona, 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 quilómetros, 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 de forma intensiva. E esse é um dos problemas em Portugal e que não está a acontecer só em Portugal. Em Portugal, como tem um clima bom, estão a usar Portugal, sobretudo empresas espanholas, para fazer isso. Porque lá Ok. está, mão de obra barata, terrenos baratos, é tudo barato. Ok. Eles metem aqui, produzem 10 anos, vendem na União Europeia, pagam Ok. lucros em Espanha porque a empresa está sediada em Espanha Uhum. e Portugal só tem os prejuízos. E é Certo, isso não que vê precisamos de nada. regular nesse Ok. sentido. Ok. Então, o que o LIVRE pede é uma agricultura de forma não intensiva, ou seja, tentar uma permacultura, isto é, que durante o ano todo consigamos tirar produtos de forma sustentável e que haja um reaproveitamento dos nutrientes pelo solo, que haja um tempo. Normalmente antes fazia-se o pousio, não é? Que era durante um período não produzir nada, mas deixar a estar a Deixar crescer até lá, crescer. a destruir para manter lá a matéria orgânica. Uhum. Agora, o que se faz, já há fenómenos, já há técnicas de permacultura que deixam basicamente o terreno a produzir o ano todo e reciclar na mesma esse produto e outro tipo de produtos. Ok. E portanto, o que nós temos é tentar diversificar nesse sentido, também apelar a que haja um mapa de agricultura, ou seja, nós agora, como temos satélites com uma precisão brutal, nós conseguimos fazer agricultura de precisão. Ok. Não só em termos de satélites, de ver consoante o território, perceber como é que está o estado do solo, Uhum. saber se é produtível ou se faz bem ao próprio solo e a esse espaço produzir nesse momento, como temos outras questões tecnológicas de nós conseguimos ver através de sensores a umidade no solo, a umidade no ar, conseguimos perceber se faz falta água ou não, Ok. e em vez de estar de forma automática a despejar água de lá de 2 em 2 dias, conseguimos medir e ir medindo essa capacidade. Ok. Portanto, conseguimos aí também reduzir o uso da água, reduzir o uso intensivo do terreno, e acho que é isso. Para já, o que tenho a dizer da agricultura é isso, que É é muito esse ponto. importante, é acabar com o intensivo porque destrói a longo prazo os nossos solos e não temos mesmo capacidade de voltar a utilizá-los. O problema Ok. é esse. Não há estratégias que metemos para lá adubo e aquilo volta a produzir. Resulta assim. Resulta nisso. Sim, Uhum, senhor. Olha, Francisco, tenho uma pergunta para te fazer que a malta uhum. do chat não me ia perdoar se eu não a fizesse. E Boa, esta, manda vir. Essas é esta, que eu gosto. não, esta pergunta é uma pergunta que foi feita por um moderador da minha stream, que é uma pergunta que vai ser transversal a todos os representantes partidários que cá vêm, e que vem no seguimento desta questão da agricultura, um bocadinho, Uhum. pronto, é uma questão diferente, mas sim. Alguma resolução que o LIVRE tenha para a seca no Algarve? Alguma coisa que tu consigas assim de repente magicar? É uma pergunta complicada. Mas. É difícil. Uhum. Então, duas coisas. Primeiro, a questão da dessalinização. Epá, a minha câmera acontece isso, vou só Não, desligar e não te ligar outra preocupes, liga vez. outra vez. Não te preocupes. A questão da dessalinização da água, que, por exemplo, Israel usa muito essa tecnologia, que é pegar em água do mar, tirar o Certo. sal e E ficar com bombar. água potável e Uhum. bombar. O problema disso é que é muito caro, é uma Uhum. tecnologia muito cara, que demora algum tempo a ser construído. Claro. Acho que foi aprovada há cerca de um mês a construção da primeira desalinizadora em Albufeira, penso. Ok. Portanto, acho que isso vai ajudar, de Ajudar certa maneira. Certo. Agora, um dos grandes problemas da seca do Algarve é a agricultura intensiva. Ok. E o que nós estamos a notar é que mais de 50% da água vai para estas agriculturas intensivas, Uhum. mas depois, quando temos a seca e quando fecham as torneiras, fecham a toda a gente na região. Ok. Ou seja, o problema que nós estamos a fazer é, o problema que nós estamos a ter lá é que a forma como estamos a gerir com a seca na água não é a fechar a torneira a estas agriculturas intensivas, é fechar às pessoas que não estão a fazer nada de mal, têm uma casa, estão a viver Certo. e de repente vão ter que andar ali a medir a água que usam. Eu estive em Portimão este último ano no verão Ok. e o presidente da Câmara dizia que no próximo verão vai haver mesmo falta de água no verão Uhum. e que vai ter que racionar a água Ok. do Conselho de Portimão. E o primeiro alvo que ele falou foi esta agricultura intensiva. Se Ok. vai cumprir ou não, vamos ver. Vamos ver. Mas Ok. para a seca do Algarve temos que parar com as agriculturas intensivas. A questão porque está a canalizar também a água das barragens. Ou seja, Sim. não só a água que nós temos nos nossos canos, mas também das barragens que está a ser usada para isso. Uhum. E então nós fomos ver, há um mapa muito giro com a quantidade de água que temos nas nossas barragens em Portugal e vamos ver sempre o sudoeste do país, sempre em vermelho, sempre no vermelho. Certo.
E o Sim, concelho de tenho visto Odmira, isso. que não é bem Algarve, mas fica lá perto, Uhum, também vai ter o mesmo problema, que a claro. sua barragem já estava nos 30, 40%, e eles já Uhum. diziam, isto 2, 3 anos, a barragem vai ficar sem água, não vamos ter água Para sustentar para esta sustentar até as agricultura pessoas, nem intensiva. sequer a agricultura, as próprias As pessoas. pessoas, E sim, se calhar, e é um conselho muito específico e com problemas muito Uhum. específicos em relação a isso, sim, temos visto nos últimos tempos. Sim. E eu tenho uma segunda proposta mais radical, se calhar, e mais pessoal, Não menos digas que é livre. o tubo até do Alqueva para baixo. Não, 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 Ah, não, não, ok. não, 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 não. É Isso que essa não, isso não. eu também vi essa do Sim, tubo do sim, sim. Alqueva para baixo. Não, mas há uns transaves, isso são propostas técnicas que existem, que é a Ok. questão dos transaves, também falaram do Rio Douro para o Tejo, do Tejo para a Guadiana, do Aham. Guadiana, ou seja, Certo. haver uma espécie de interligação. Ok. O problema é que destróis todos os habitats Ok. em todo lado, Tens. porque metes Tinha que espécies haver um exóticas a contra irem para o outro qualquer. lado, e se do ponto de vista ambiental não é É um possível destrutivo, fazer, ok, porque muito bem. destróis tudo e arriscas-te a matar o próprio ecossistema, portanto não dá para Portanto, fazer isso. presumo que o livro seja contra isso. Sim, sim, nós Ok. falamos porque houve uma proposta para fazer esses transaves para o programa, para incorporar no Ok. programa. Ok. E o nosso programa é discutido entre todos e é Uhum. votado no final, e essas Ok. emendas também são votadas. Ou seja, Ok. tu defendes a tua ideia e depois vai à votação e se a Uhum. maioria decidir, entra para o programa. E esse, claro, não passou Não porque passou. realmente a seguir nós demonstramos que, do ponto de vista ambiental, era mesmo crimes ambientais. Ok. Não que do ponto de vista técnico seja impossível. Ou seja, Ok. isso é possível, mas Certo, não é mas não recomendável, é vá. recomendável, certo. Ok. Não, a minha proposta mais radical é a questão dos campos de golfe, especialmente em áreas turísticas como o Algarve, que consomem imensa água, um campo de golfe, imensa água, imensa Uhum. água. Seria uma das principais alvos a poupar água. Ok. Seria, se realmente estamos num processo de seca, ou num processo a 5 anos de seca, se calhar reduzir os campos de golfe seria uma prioridade da região do Algarve, Ok. para não estar a gastar 30% da água para 10 pessoas irem lá jogar. Ok. Ok. É mais Pronto. radical, mas A lá malta está, do para mim golfe, a malta do golfe vai se malta do chatear um golfe. bocadinho Não, com o não, que livro, vai mas jogar pronto. para o outro lado, que vai jogar para o outro lado. E eu não estou a dizer para acabar com todos os campos de golfe no Algarve, que Certo. vai jogar para o mesmo sítio, Ok. não tem que ir a 15 campos diferentes. Ok. Sim, senhor. Eu também gosto de golfe, atenção. Olha, por acaso também é um desporto que eu gosto bastante e tenho uma amiga que até pronto, se dedica bastante a isso e portanto Uhum. dizer-lhe Mas do que ponto de vista, sim, tipo, do ela ponto de não joga vista no da água Algarve, portanto está é. tudo bem. Não, mas do ponto de vista da água é Acredito, mesmo péssimo, é mesmo péssimo. acredito que sim, É. acredito que sim. Olha, Aliás, diz. os ambientalistas por todo o mundo fazem duas coisas quando fazem normalmente ações de campanha ou ações de desobediência civil, que é parar aviões privados, porque os aviões privados também têm uma pegada gigante, e Ok, campos de golfe. ok, ok. Porque realmente aquela relva para estar verde daquele tamanho específico, a quantidade de água que é preciso é, especialmente numa região como o Algarve, não é? Tocaste aí num ponto É interessante. brutal. Qual é que será a posição do livro em relação a esses grupos anticlimáticos que têm surgido? Ou seja, dos grupos somos a favor porque eles estão por uma causa comum que é a questão do ambiente. Em Ok, relação aos métodos, somos contra estes métodos de desobediência civil ok, declarada sem ganhos propriamente públicos da causa. ok, sim senhor. Ia-te perguntar, Francisco, agora uma questão que vai Uhum. para outro local. Ia-te perguntar, eu fiz esta pergunta também ao convidado anterior, e isto é uma preocupação dos jovens que fazem parte aqui do canal. No caso de um conflito, num cenário entre um conflito entre a NATO e a Rússia, que temos visto as tensões a aumentar agora nos últimos tempos, qual é que seria a posição? Imaginando que o LIVRE formava Uhum. governo, no Uhum. caso, na maioria, qual é que seria a posição do LIVRE face ao envio de tropas portuguesas para o dito conflito? Ou seja, seriam a favor de enviar jovens portugueses para o conflito, em função da representação da Uhum. NATO, Sim, neste sim, sim, caso, sim. que estariam numa posição neutra para evitar enviar jovens portugueses para o conflito. Qual é que seria a posição do LIVRE nesse caso? Então, para começar, vou fazer aqui um conflito de interesses, porque eu sou diabético, portanto eu nunca poderia ser chamado para o conflito. Ok, Portanto, se fosse eu a decidir, já havia aqui um conflito de interesses, ok. porque era por uma coisa que não ia servir para mim. Uhum. Mas, agora, passando esta parte de piada, é um tema interessante porque é um tema que é discutido, não é? A guerra não está assim tão longe Certo. e não está propriamente a diminuir As a forma como tensões. está a escalar, não é? Uhum. Temos a criação a criação não, mas a continuação dos BRICS, Uhum. que são os outros, no fundo, os que foram os outros países, que é a questão Certo. do Brasil, Irão, China, Uhum. Rússia, Uhum. e esse grupo está-se a aumentar, já se está a falar da Argentina, África do Sul, Uhum. de Irão, Arábia Saudita e mais um, Índia.
Ok. E portanto começa-se aqui a surgir um contrapoder que nunca tivemos nos Nos últimos últimos. 40 anos, diria, Sim. para além da Guerra Fria. Nós no LIVRE, antes da guerra e especialmente a seguir à Troika, nós éramos, ou grande parte das pessoas seriam contra a existência da NATO por uma questão geoestratégica de estarmos hiperdependentes dos Estados Unidos. Ok. E se os Estados Unidos acionarem uma guerra com a Rússia, por exemplo, nós teríamos que ir atrás. Portanto, se tu me perguntares se o LIVRE fosse governo e houvesse uma guerra na Letónia, nós não tínhamos poder de escolha. Nós estamos na NATO, Certo, portanto, temos nós que ir. tínhamos que ir mandar, tínhamos acordos que tínhamos que mandar Uhum. soldados portugueses jovens para a guerra e não tínhamos maneira de rejeitar isso. Ok. Só temos se sairmos da NATO, É mas se isso. estivermos na NATO, temos que mandar sempre. Certo, certo. É o tal artigo 5º, que é Claro. se algum país for atacado, Um os Estado outros membro. todos Certo, certo. têm que mandar. Tem que enviar. Pronto, Portanto, isso é o a princípio de pergunta defesa comum. seria sempre se sairiam da NATO ou se Sim, permaneciam sim. na NATO. Pronto, era essa a pergunta. Neste momento, eu acho que face à evolução do conflito, já temos uma posição de. Não é uma discussão a saída da NATO neste momento, pode Ok. ser depois deste conflito, Ok. mas neste momento somos muito mais a favor de uma autonomia estratégica europeia, ou seja, que a União Europeia, ou preferíamos que a União Europeia tivesse a sua própria NATO, ou seja, o seu próprio mecanismo de defesa, Ok. e não tivéssemos dependente dos Estados Dos Unidos, Estados porque nós não nos esqueçamos que temos em novembro eleições nos Estados Unidos e aparece um Trump, e um Trump decide andar à guerra com a Arábia Saudita, com o Irão, seja com o que for, e nós temos que ir para a guerra. Pois. Porque o Trump decide ir para a guerra. E esse é que é o nosso problema com a NATO, sobretudo é esse. Porque nós na União Europeia, nós temos vários mecanismos de salvaguarda do ponto de vista democrático, do ponto de vista judicial. Por exemplo, o Orban e a Meloni em Itália, o Orban na Hungria. A questão do rule of law, como se chama em inglês, da questão da justiça. Nós temos mecanismos europeus que, por exemplo, para a Hungria, nós não mandamos 10 mil milhões de euros de fundos europeus até eles resolverem esses problemas. Ok. E quando toca dinheiro Sim, eles nesses resolvem países, rápido. eles resolvem rápido e se forem questões democráticas, se nós formos duros, eles também são muito rápidos a resolver. Sim. Portanto, Nos o Estados nosso Unidos, problema com a obrigado. NATO, o problema das pessoas de esquerda no geral com a NATO, é a questão de política de geoestratégica e autonomia. Nós não temos autonomia. Se os Estados Unidos quiserem entrar em guerra, nós entramos em guerra. Claro que eu preferia defender os interesses da Letónia, porque faz parte da minha família europeia, do Ok. que dos Estados Unidos. Ok. Certo. E é por aí, é do ponto de vista pessoal, do ponto de vista livre. Tem a ver com isso, tem a ver com nós preferimos uma autonomia estratégica europeia e que realmente houvesse essa capacidade europeia de defesa que ainda não há, e por isso é que nós estamos dependentes dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ganha com a NATO porque desenvolve a sua economia militar e vende para a Europa, porque a Europa tem de ter X% do PIB para defesa. E portanto nós temos que comprar sempre aos Estados Unidos estas questões militares, portanto eles ganham com isso. E do outro lado, se nós entrarmos em guerra, temos os Estados Unidos que é a maior potência mundial do nosso lado. Portanto, Ok. funciona assim mais ou menos este mecanismo. Certo. Só que chega um ponto que se eles quiserem entrar em guerra, nós também Nós também temos que ir temos que ir, atrás. claro. E aí já começamos a duvidar de se nós confiamos, e principalmente às discussões que vemos lá do ponto de vista democrático e até do ponto de vista de ideias, não é? De movimento woke e contra woke Certo. ou seja, do ponto de vista social, os Estados Unidos está 1000 vezes à nossa frente, 1000 vezes atrás de nós em termos de problemas de polarização e tudo isso. E basta um maluquinho ir para o governo e transportar essa visão de forma internacional e querer andar à luta com a Rússia ou com a China, porque do ponto de vista económico, os Estados Unidos a 20 anos, 30 anos vai perder com a China, e se não for do ponto de vista militar, nunca vai ganhar a China. Portanto, e depois temos a questão de Taiwan. Taiwan, o presidente chinês disse que até esta legislatura, Taiwan vai voltar à China, até ao final da legislatura de Taiwan, que é cerca de 4 anos. Ok. Temos os Estados Unidos a dizer que defende Taiwan, portanto, se os Estados Unidos defendem Taiwan, nós entramos em guerra com a China e somos obrigados. Certo. Portanto, Sim, é o essa problema questão do chega mecanismo mesmo. da NATO, tem a ver com isto, com posições geoestratégicas que nós, enquanto União Europeia, nem nós, enquanto Portugal, muitas vezes, Sim, nós, sim, enquanto União Europeia, não Europeia. temos a mesma visão, porque Claro. neste momento acho que a nossa cultura democrática, a nossa visão de futuro é diferente da dos Estados Unidos. Ok, sim senhor, muito bem. Ia-te perguntar, vi no vosso programa eleitoral de 2024 que tinham algumas medidas e algumas propostas em relação ao combate à corrupção e evasão fiscal. Pedia-te, Francisco, que se conseguias dar-nos aqui alguns exemplos de medidas que têm ao combate, porque ouve-se muito falar sobre este tema da corrupção e evasão fiscal e Sim, a maior sim, parte sim. das vezes vem sempre de um partido específico e achei que Sim, por sim. bem que seria interessante ouvir a posição do LIVRE nesse sentido.
Ora bem, esse por acaso, o capítulo da justiça foi um que começamos a desenvolver há pouco tempo, Uhum. porque realmente nunca acabou por ser prioridade, porque nunca era tema, e então eu senti sempre que os partidos foram postos de lado, e que sempre se falou na reforma judicial, mas era mais para PS e PSD, porque era o centro, e é Uhum. preciso uma maioria para isso, e então sempre se atirou para esses dois. Ok. A verdade é que, face ao que aconteceu nos últimos tempos, Uhum. a reforma judicial voltou acima da mesa. Mas, sobretudo, do meu ponto de vista, nem é tanto a questão da corrupção, porque Uhum. claramente as questões da corrupção estão a ser investigadas, como se viu agora. Certo. Nunca em nenhum outro país um primeiro-ministro caiu em funções Certo, por causa de por uma... alegações de corrupção, nem sequer foi Provado, julgaram corrupção, certo, não é? certo. Exatamente. Portanto, eu a isso não tenho preocupações com a dicotomia tribunal-poder governativo. Certo. Hum, Agora, se calhar até tenho problemas ao contrário, que é até ponto de vista, como é que nós podemos ter segurança na justiça? Se a justiça lança para cá para fora, tem uma suspeita, e isso faz cair um Governos, primeiro-ministro, não é? ok, certo. Como é que a democracia pode sobreviver se a qualquer momento posso lançar um comunicado a dizer estou a investigar esta pessoa e logo essa pessoa vai ser conotada logo como acusada e portanto vai cair? Portanto, tenho muito mais preocupações nesse sentido e o livro também tem algumas preocupações nesse sentido Tentar de... preservar a presunção de inocência neste Exatamente. caso, ok, certo. Nem é só a presunção de inocência, é se estas investigações forem bem feitas e forem transparentes, que neste caso não foram transparentes, porque não Uhum. se sabe o que é que o António Costa foi acusado, Certo. ou ainda não foi acusado, lá está. O problema é esse, é que ainda Formalmente, nem foi sim, acusado. sim. Está a ser investigado porque em escutas telefónicas se ouviu qualquer coisa. Agora, o meu problema e o do livro também acaba por ser esse, que é, nós precisamos de mecanismos mais transparentes, porque eu, enquanto cidadão, vou para umas eleições sem saber se o António Costa é acusado ou não de Ok, corrupção. ok, Como é que eu posso avaliar o governo passado se eu não sei se ele cai por corrupção ou se cai por questões de justiça? ok. O que leva à reforma judicial, que Judicial. é, nós precisamos de mais transparência nestas investigações, nós precisamos saber mais informação sobre o que é que ele está a ser acusado ou o que é que ele está a ser investigado por. Era preciso mais informação para os cidadãos, porque é uma questão democrática, é uma questão de instituições. Ok. Não foi só o PS e o António Costa que perdeu com isto, toda a questão da democracia perdeu. A Assembleia perdeu força, o Governo perdeu força, as pessoas acham que isto tem a ver com todos os políticos, que são todos corruptos e que alimentam uma narrativa, claro, que vai ajudar a extrema-direita a Certo, crescer, não é? claro. Isso é óbvio. Mas se nós formos ver bem, a extrema-direita também tem problemas na justiça, como por exemplo o André Ventura, supostamente não está eleito porque não cumpriu a lei do Congresso deles e está impugnado. Portanto, há uma data de questões na justiça que só dá para falar quando é dos outros lados, Ok. mas a verdade é que eles também têm problemas na justiça porque não cumprem com a lei. Uhum. Só que não, lá está, não aparece tantas vezes. Ok. Em relação a mais propostas, nós queremos mais pessoas a trabalhar nos hospitais, nos tribunais, Uhum. porque o que nós notamos é que estamos com imensos processos que são adiados, eternamente adiados, e que, no fundo, o que acontece é que demora muito a serem resolvidos. E o que é que Sim. acontece é que, normalmente, tal como no SNS, na educação nem tanto, mas se calhar no SNS, temos aquela percepção de isto está a demorar para ser feito, eu estou a ficar desesperado porque isto não está a ser resolvido, isto é uma preocupação para mim. Isto toca muito na vida das pessoas e é importante perceber que a questão dos tribunais, até é uma questão de uma multa, vou reivindicar uma multa, demoro Sim. meses e meses, Mesmo. tenho que pagar um advogado, vou para lá, o tribunal não está aberto porque há greve dos tribunais de Estás a justiça, depois não pagar é ao dos tribunais advogado? de Certo. justiça, é os auxiliares. Portanto, tal como aos professores é igual, nós precisamos valorizar os auxiliares de justiça, as Uhum. pessoas que trabalham nos hospitais, nos Nos tribunais, tribunais. precisamos de valorizar a carreira e precisamos de mais gente, tal como nos professores, estamos a precisar de mais gente, estamos a precisar de mais tribunais, porque nós não podemos ter processos como o de José Sócrates, grandes processos como o do António Costa, que nós precisávamos de uma solução a 3 meses Uhum. antes das eleições, era preciso dizer, ele foi investigado, foi acusado, ou ele foi investigado e não foi acusado. Ok. E isso muda completamente a história O das panorama geral, eleições. claro. Não sentes que se calhar é um meio um bocadinho elitista nesse sentido? Ou seja, que preserva muito algum tipo de pessoas que entra. Eu digo-te isso, pá, pronto, Elitista por questões de dinheiro. Quem tem mais dinheiro consegue arrastar muito mais os é processos. isso que te iria Sem dizer. dúvida, sem dúvida. Também lá está, eu tenho um exemplo próximo de uma pessoa que está neste caso a tentar entrar para esse meio. E que diz que pronto, o processo é muito moroso, é trabalhoso, e eu percebo que seja, porque
precisa Sim, de sim, ser. claro, também percebo que seja. Mas lá está, e até entendo que tem que haver algum critério de seleção para que não possa ser qualquer pessoa Uhum. que entra nesse meio judicial, mas sinto que lá está, a tentar promover aquilo que sugeriste, que eu também acho que seria algo interessante, porque lá está, tendo em conta que os processos se atrasam anos e anos, como o caso do processo de Uhum. José Sócrates que Sim, falaste ainda sim. agora. E ah, Ricardo Salgado, há muitos outros. Pronto, Todos os imensos mais processos. polémicos ou Sim, mais ou mediáticos, sim, mediáticos. que se têm atrasado e que até, se calhar, não é se calhar, aliás, de certeza, que provocam algum desconforto na população e que isso até Claro, acaba por claro. gerar algum descontentamento, até nem só com esses casos em específico, mas também com o governo Sim, ahm, sim. e o poder político. Eu acho Portanto, que causa mais do que ao governo, causa mesmo com a democracia, não com a é? Porque democracia em acham geral, que claro, claro, nada claro. funciona. As pessoas Não é? sentem isso, sim. Se o sentido de justiça não funciona, se a nossa justiça não funciona, como Uhum. é que eu sei que quem me está a governar Me está a representar, me está a certo, representar certo, e está a cumprir as leis? Como é que eu claro. sei que o meu vizinho está a cumprir a lei? Porque eu não tenho confiança de ir a um tribunal e ser resolvido num Claro, espaço claro. sóbrio, pelo menos. Claro. E concordo em absoluto. E acho que, pá, acho que é uma medida que, pronto, isso que puseste agora, Uhum. acho que é importante, mas acho genuinamente que existe, se calhar, também uma barreira e um desinteresse por parte do Poder Judicial que entre Sim, muito mais gente para sim. servir, percebes? Eu acho que há Há muito essa. corporativismo em Portugal e não é É. só na parte com os juízes e tribunais, também Sim. na questão dos médicos, Uhum, sim. nota-se muito isso Sim. e é um problema que atrasa muito a profissão e Uhum, degrada muito a profissão. uhum. Ok. No caso dos médicos, são eles que decidem as vagas de especialidade e nós Sim. estamos com falta de médicos, não podemos ter vagas de especialidade, não podemos ter Uhum, mais médicos, como é que se uhum, resolve isto? No uhum. caso dos juízes é a mesma coisa, controlam as vagas, não conseguimos ter mais juízes a 5 anos, ou seja, é um Ok. processo que em vez de demorar 5 anos como precisamos, vamos ter que 20, 30 anos, vamos ter que importar, depois as pessoas ficam chateadas porque quando são atendidas tem alguém que ainda está a aprender português e isto leva ao sentimentos de, quer dizer, fogo, eu não tenho trabalho aqui e estas pessoas vêm de outros países, chegam e caem de paraquedas e têm um melhor lugar, que é o médico, Ok. que é o juiz, que é o professor universitário, Ok. não é? Porque eu percebo, então eu estou a trabalhar cá em Portugal, não, tenho dificuldade em arranjar emprego com um bom Uhum, salário. uhum. E estas profissões, caem pessoas de paraquedas que Certo. aparecem a falar português. Uhum. Eu percebo que isso causa estranheza, mas também tem Claro. muito a ver com o corporativismo que há em Portugal e com as ordens que temos em Portugal, que acham que proteger a profissão é ter poucos na profissão, porque se tivermos poucos, somos nós que ditamos as regras. Claro. E o que é que Certo. acontece? Quem sofre é quem não tem dinheiro, porque quem tem dinheiro consegue arrastar o processo. Quem Uhum. tem dinheiro consegue resolvê-lo rápido. Quem Certo. tem dinheiro consegue ganhar em tribunal, porque paga um advogado melhor que já sabe que vai ganhar. Uhum. Portanto, isto só cria mais desigualdades, é um Ok. sistema que cria mais desigualdades. Ok, muito bem. Ia-te perguntar agora, falaste numa Uhum, questão que eu acho importante ser falada aqui hoje. Neste caso, dessas pessoas que vêm de fora e uhum, que caem de paraquedas nos trabalhos, existe muita ideia hoje em dia, pronto, se calhar um pouco na população, de que uhum, existe uma crise migratória e que temos, e é evidente que temos um fluxo migratório muito uhum. grande, principalmente oriundo do Médio Oriente. Qual é que será, neste caso, a posição do LIVRE face a este fluxo migratório? Qual é que será a vossa posição nesse sentido? Uhum. Que é que... Sim, por acaso o nosso maior fluxo nem é do Médio Oriente, é do Brasil. Nós temos Uhum. cerca de 700 mil brasileiros em Portugal já. Ok, sim. E se nós pensarmos bem, tem a ver um bocado com o nosso tipo de economia. Ok. Porque o que é que acontece? Os nossos jovens, cerca de 30% dos jovens, estão a emigrar. Uhum. Porquê? Porque arranjam melhores trabalhos noutros Certo. países. Qualificados, E esses certo. países não são os países que estão a chegar a Portugal. Não vais Claro. para o Brasil, Certo. não vais para o Paquistão, não vais para a Índia, não é? Uhum, Tu sim. vais para a Holanda, vais para o Reino Unido, vais para a Alemanha. Certo. E portanto é o mesmo fenómeno. É pessoas que não conseguem arranjar ou que não têm condições de vida nos seus países, tentam ir noutro país que lhes dá essas condições de vida. Ok. E isto não é mau por si, porque nós fazemos o mesmo, não é? Certo. Nós em França temos cerca de 1 milhão de portugueses Claro. espalhados. Sim, no Luxemburgo e noutros países na Europa. Luxemburgo, Suíça, isso não é necessariamente mau. Certo. E os portugueses que chegaram à França também foram postos de parte, Claro, também as claro, pessoas sim, não é queriam. igual, Ou certo. seja, nós estamos a fazer o mesmo que nos fizeram a nós, Uhum. ou há certos grupos. Porque acho que Portugal Sim, não é é um dos geral, eu bons dizer. exemplos de inclusão. Sim, sim. Por exemplo, eu agora estou a morar em Lisboa e realmente no Porto é diferente, mas em Lisboa toda a gente de todas as culturas em todo lado e eu acho que não há capital europeia que seja mais diversa e que funcione tão bem. Uhum. Isso tem muito a ver também com a nossa cultura, de realmente nós somos pessoas que acolhem bem e que damos boas condições e tratamos bem as pessoas. Certo. E o que nós sentimos dessas pessoas que chegam é realmente essa admiração de fogo.
Cheguei a um país que tinha tudo para me fazer o que se calhar me fazia no meu país e tratam-me bem e dão-me condições dignas e tudo isso. Claro que nós temos casos de imigração que não estão regulados, que é a questão dos trabalhos nessas agriculturas Que intensivas, falámos que daqui, sim. está tudo Está tudo conectado. interligado, tá, sim. Isso é tráfico humano. Isso são pessoas que estão no tráfico humano, que são muitas vezes prometidos contratos de trabalho cá, ou seja, nem tem a ver com essas pessoas e isso está mais que estudado. Essas pessoas acham que vêm para cá Trabalhar, legalmente e que sim, vêm trabalhar para cá dignamente dignamente. e quando chegam cá tiram-lhes os passaportes, tiram-lhes tudo e dizem: se fores à polícia vais deportado. E essas pessoas não têm escolha. Ok. Muitas vezes também é tráfico humano, nem sequer as deixam ir à polícia porque depois é a rede que fica exposta. Portanto, elas são também vítimas, muitas vezes, as que chegam nesse processo descontrolado que está acontecendo nas agriculturas, Ok. que houve até reportagens na pandemia sobre isso, felizmente, que realmente mostraram como é que essas pessoas vivem e que às vezes nem é humanamente possível quase viver nelas. Do ponto de vista geral de sermos um país, como se diz, de imigrantes, não é? A verdade é que nós estamos a precisar, nós vemos imigrantes a chegar e a nossa taxa de desemprego não aumenta, portanto, se elas vêm é porque têm aqui trabalho, não é? Portanto, nós temos aqui trabalho. Um problema que eu acho é o tipo de trabalho que nós damos aos imigrantes, que é normalmente esses de salário mínimo, Certo. de condições Aqueles péssimas, que falaste anteriormente, que é exatamente, muito que fomentado alimenta nas a indústrias. ideia, exatamente, Portugal é alimenta um a ideia país que que... Portugal é um país de, se tu queres vir do Brasil, ou do Paquistão, ou da Índia, ou do Médio Oriente, É que ok, é um é Portugal uma que boa... consegues logo aqui um trabalho na restauração, e é verdade. Sim. E a verdade é que não arranjas portugueses para a restauração, mas também porque não querem, porque receber 900 euros para trabalhar 80 horas semanais ou 70 horas Certo, claro, semanais, ninguém... Lá está, mais preferes vale lavar ser professor. escadas? Sim, Percebes? exatamente, Pronto, exatamente. é mais por aí. A verdade é essa. Portanto, em relação à imigração, o livre é pela inclusão e tentar que, especialmente quando há outras culturas, que elas se sintam integradas e consigamos integrar. Nós temos Ok. bons exemplos cá em Portugal, no caso de Lisboa, eu penso que é uma cidade que não vejo queixas, a não ser agora, num certo setor da sociedade, que eu acho que tem a ver mais com a importação da cultura dos Estados Unidos do que aqui em Portugal. Eu acho que as pessoas que votam Chega nem todas são racistas Claro, e certo. xenófobas e tudo isso. Claro. Mas é importante desmistificar que quem vota Chega está a votar nisso. Ou seja, mesmo que tu digas eu voto Chega porque sou contra a corrupção, isso são todos, não é? Certo. O motivo principal de existir um Chega é porque são contra até esta República, não é? Eles dizem que querem mudar o sistema político. Certo. Isso é que é perigoso. Não, as pessoas acham que é um partido anti-sistema. Não, o Chega é um partido do sistema. Os financiadores do Chega são as grandes empresas que estão em Portugal. E as grandes empresas não iriam apostar num partido que não lhes desse a mão depois. Portanto, o Chega é o partido do sistema. O André Ventura vem do PSD, esteve na Câmara de Louros, ou candidatou-se à Câmara de Louros. Portanto, se quiseres um partido antissistema, nem tens no Parlamento, neste momento, um partido Certo. antissistema, Certo. diria eu. Sim, não. Mas o Chega é o que está mais dentro do sistema, é financiado pelo sistema, usa o sistema, portanto, para mim, isso é a definição de sistema. Certo. Nunca foi excluído nada e legalmente podia ser excluído. Legalmente o Chega podia não ter sido sequer autorizado a ser partido, porque já tinha posições xenófobas e racistas, que na nossa Constituição legalmente não devia ser permitido ser um partido. Ok. E pronto, e depois aconteceu tudo o que aconteceu nos últimos tempos com a comunicação social, tiveram muito tempo na televisão, acho que mais tempo até que o PSD na questão de serem o anti-PS, e Certo. depois esquecem-se destes pormenores, que realmente o Chega não é um anti-PS. O Chega vai usar o sistema, mas em favor próprio. E disso não há dúvidas. Sim, senhor. Pronto, olha, o que é que eu te ia perguntar? Olha, isto é uma pergunta muito específica, Francisco, ok? E pá, eu acho que, tendo em conta algumas lá está, algumas afirmações que foram proferidas por uma pronto, representante do partido, queria-te colocar a questão de qual é a posição atual do livro sobre os monumentos alegóricos ao colonialismo. Qual é que será a vossa posição atual sobre isso? Sim, sim, na altura teve a ver com o padrão de descobrimentos, acho Sim, eu, não é? foi umas polémicas que tiveram a ver com Sim, esses mas meninos. isso já foi pós ela estar no Parlamento, penso. Sim, penso que sim. Sim, acho que Isso, sim. isso nasce de uma questão. No que há no Parlamento, nós temos uma sala em que tem basicamente muitas pinturas Sim, sobre o sim, sim. colonialismo e tudo Sim, isso. eu acho que sim, sim. Acho que sim. Sim, e nasceu uma proposta na altura que era realmente se calhar essas pinturas não fazem tanto sentido ali na Casa da Democracia e que ainda temos Angola como
uma província quase portuguesa, não é? E se calhar faz sentido enquadrar em museus, em espaços em que todas as pessoas possam ver e que possam Ok, ser enquadradas no contexto histórico. ok. E a proposta nasce um bocado de forma mais, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de educação, de se calhar isto faz sentido estar num sítio onde as pessoas consigam ver e consigam perceber o que é que se passou para não repetir, etc, etc, etc. Uhum. Porque aqui na Casa da Democracia, às vezes estamos a receber chefes de Estado. Imagina receber um chefe de Estado de Angola e estar um quadro de nós a matar pessoas angolanas, de estar a dizer que Angola é nossa porque temos ali o símbolo de Angola como província. É nesse sentido, ou seja, do ponto de vista institucional, se calhar não é a melhor solução termos esses quadros e essas coisas lá. Uhum. Claro que há o argumento do outro lado que é, mas do ponto de vista histórico, isso foi posto lá na altura e estar a mover, e é perigoso começarmos a mover uns e não mover outros, consoante a nossa identidade ou consoante o nosso Certo, governo, imagina, ou consoante sim. o nosso Parlamento. É estar a fazer revisionismo sempre que temos no Parlamento. Uhum. Pronto, nós temos que definir a linha vermelha. Se calhar, Certo. pessoalmente, a minha linha vermelha acho que pode estar até o 25 de Abril, não é? Até o 25 de Abril nós já temos um período que acabou, que mudou o sistema e que podemos ver esse período com os olhos de hoje e podemos adaptar aos olhos de hoje. Uhum. E se temos uma casa da democracia, podemos, se calhar, refletir mais a democracia e menos sobre a história de Portugal nesse período. Pode ser Uhum. o período a seguir, pode ser um período atrás. Qualquer Certo. coisa que nos orgulhe nesse sentido. Não sei se ter colónias é uma coisa que nos orgulha ou a questão dos descobrimentos, como nós chamamos, de ir para o mar, é coisa que nos orgulha. Porque eu acho que o que nos orgulha era o que na nossa cabeça foi coragem. Se calhar, do ponto de vista histórico, na altura, e como muitos textos mostram, foi uma questão de nós à direita tínhamos Espanha, portanto não dava para ir, Sim. e nós estávamos a ficar com poucos recursos, estávamos a ver os outros países a crescer e foi quase. Tem que ser, temos que ir para o mar, não é? Ok. Foi do ponto de vista mais estratégico, às vezes, que propriamente coragem. E pronto, e eu acho que essa questão de pegar nesses monumentos históricos e movimentá-los. hum, eu pessoalmente não sou contra, porque Ok. acho que eu gostaria de ver mais num museu com contexto em que tivesse todas as peças, eu conseguisse ir a um museu e ver toda a história nesse sítio. Uhum. O padrão, compreendo que é um ícone e que é difícil de movimentar o padrão dos Certo. descobrimentos, não é? Certo. Mas também, não sei se a maior parte das pessoas sabe, o padrão dos descobrimentos não vem dos descobrimentos. O padrão foi feito por Foi feito Salazar muito Salazar, mais certo. tarde. Certo. Portanto, é essas coisas que se calhar eu não sabia disto e depois nessa discussão apercebi-me disso, não é? Eu achava sempre, como via a Torre de Belém, via Achavas que outros ela monumentos estava desde ali, sempre. eu achei, olha, isto é o padrão dos descobrimentos, portanto deve Certo. ter sido feito na altura, em Certo. 1500, chegamos cá e fizemos isto. Certo. Portanto, é esse contexto histórico que Uhum. tu às vezes consegues dar no local, não é? Certo. E quando não consegues dar no local, se calhar podes tirar e meter noutro sítio para fazer isso. E se calhar os quadros que temos na Assembleia é um bom papel, porque ninguém os vê, ninguém está a ver esses quadros. Raramente as pessoas vão à Assembleia, não é? Em Certo. visita. Sim. E eu gostaria de ter, se calhar, um museu do colonialismo em que conseguisse perceber o que é que Portugal fez desde 1700, ou desde 1600 aos 1500, Uhum. até agora, e termos todas essas peças Essas peças enquadradas. enquadradas, ok. Estou a Sim, perceber, estou a é perceber. mais por aí e Certo. menos por Portanto, apagar história ou reescrever revisionismo história. histórico, Não é exato, esse certo, certo, sim, certo. não é Sim, esse o objetivo, é mesmo uma questão às bem, vezes cultural de. em relação ao padrão dos descobrimentos, se fosses fazer Sim, esse revisionismo histórico, sim, sim. tanto dado num facto de enaltecer, ou de alguma forma, o colonialismo, neste caso, como da forma de se Sim, sim, analisarmos sim. pela questão de ter sido feito pelo Estado Novo, para aí também tínhamos Sim. que rever a questão da ponte 25 de Abril, percebes? É igual, é Ou igual, é seja, era a igual. mesma Então não coisa. mudaríamos o nome porque não podemos revisionar também Certo, histórico, os pronto, nomes, eu não é? acho que é uma Acho que é questão que eu acho que difícil de vale a pena colocar as entrar por aí. linhas vermelhas Sim, e sim, consoante o sim. teu quadrante político, tu vais achar que os outros é que estão a ser maus. Sim, E eu eu acho acho que que nem isso é, é mesmo. eu acho que nem é necessário sequer, um pouco. Acho que E lá eu está, acho que isso aquilo que é disseste importar faz dos Estados sentido. Unidos. Sim, sim, sim. Eu Eu acho acho que que isto não é uma discussão em Portugal. Ou não é, seja, a não é, maior não parte é. das pessoas é Uhum. contra o colonialismo nesse sentido de Certo, certo. não faz tanto sentido estarmos, se calhar, aqui com estas coisas. Pá, e até o próprio padrão acho que faz imensas aquelas visitas guiadas em que fala Sim, até faz, sim, inclusivamente sobre a exatamente, escravatura e exatamente. etc. Portanto, Exatamente, é acho que isso. como está não. Está enquadrado. Sim, não é preciso esse revisionismo histórico. Portanto, sim, senhor. Pois, eu Pronto. também concordo. Olha, perguntas rápidas, Francisco. Uhum, Pronto, isto acho que é de quase de conhecimento geral, mas acho que é importante ser uhum. dito na mesma. Sim, Posições do sim. livro face às touradas, eutanásia, aborto e pena de morte. Tourada, somos contra as touradas, sobretudo pelo bem-estar animal e Uhum. por serem animais inteligentes que
percebem a dor tanto como nós Ok, e que ao contrário do que dizem que realmente damos num sítio que não dói, a verdade é que isso está mais que comprovado que comprovado. dói bastante ao touro, Certo, como doeria a qualquer animal e portanto somos contra as touradas. ok. Em relação à eutanásia, Somos a favor da eutanásia pela liberdade de escolha, de a ok. pessoa decide, ou não podemos, e é um direito, porque a questão da eutanásia não é só ser a favor, porque ela já era feita, não é? Uhum, É só sim, que era feita de forma informal e muitas certo, vezes, se calhar até crimes do ponto de vista legal. certo. É legalizar e tornar regular, ou seja, eu tenho um quadro legal que eu posso fazer eutanásia em certos casos, em Uhum, certas condições. uhum. Não é Vocês, questão de eu acho que este velhinho não aguenta, portanto vou eutanasiar porque ele está com dor. uhum, Nunca funciona assim, não é? Há uma equipa, tem que ser doente, médicos, psiquiatras, certo, em condições muito específicas, isso é importante estar sim. explícito. Vi que queriam expandir isso para todo o país, salvo erro, li no vosso programa Sim. de 2024 Sim, que sim, queriam sim. expandir isso Sim, para é uma todo o questão de país. acessibilidade. Quer dizer, uma pessoa em Lisboa pode usufruir desse direito e uma E pessoa em Bragança não não pode, pode, não é? certo. É uma questão só de acessibilidade, de se realmente está na lei, tem que ser acessível para todos. Uhum, E o mesmo com o aborto, também somos a favor do aborto e até temos no programa que vamos aumentar para 14 semanas, que é o limiar do desenvolvimento do sistema sim, nervoso, que é sim, basicamente como está na União Europeia, sim, por acaso li, da li escolha que. ser às 14 semanas. Ok, sim senhor. E pena de E morte? aí, e Ah, aí, desculpa. sim, Sim, não continua, continua eh, sobre o aborto. Desculpa, desculpa, só para força. dizer uma coisa do aborto, é que Sim, realmente sim. eu acho que temos no programa, não tenho a certeza, Uhum, que o que está a acontecer em Portugal é que nós temos muito objetores de consciência e que é muito difícil abortar e ter acesso ao aborto, certo, porque os médicos principalmente não. fora das grandes cidades. Ok, E é um processo que é bastante violento, pela natureza do processo ético para a própria pessoa e moral, claro. e o Estado não está a conseguir dar, do ponto de vista técnico, se calhar, diria, se calhar, alguma confiança, algum conforto, que se calhar é necessário neste momento em que já são momentos frágeis. Uhum, E, portanto, nós também temos algumas propostas no sentido de aumentar a acessibilidade, não só em Lisboa, por exemplo, em Lisboa eu sei que acho que só há um centro que faz o aborto, ou seja, se fosse um hospital, nesse hospital vão dizer que não conseguem fazer, que tens que ir lá, ou seja, vais uma vez ao hospital, depois vais ao centro, no uhum, centro tu tens que esperar 24 horas, portanto ok, tu vais ao terceiro dia que vais ao centro, ok, ou seja, tu volta, eu acho que tens que ir 4 ou 5 vezes ao mesmo sítio quando ok, podias ir 2 ou 3. ok. E isso é muito degradante porque normalmente as pessoas que fazem estão em posições vulneráveis muitas Vulneráveis, vezes certo? e é muito degradante estares a contar a tua história, Certo, imagino, estares a sim. passar por isso várias vezes e é nesse sentido que queremos também, não só em Lisboa, mas também no resto do país, que seja mais acessível e mais confortável, não do ponto de vista de desvalorizar, mas do ponto de vista de as pessoas que vão abortar em consciência, a maioria delas, e portanto, se vão em consciência, não podemos penalizar dar esse direito e depois fazê-las sentir mal durante todo o processo até acontecer e no pós-processo. Portanto, é nesse sentido ter um bocadinho mais cuidado com essas pessoas que estão vulneráveis. Sim, senhor. Pronto, olha, Francisco, para fechar, Uhum. queria-te perguntar o que é que na tua ótica, neste caso, poderia fazer, ou o que é que poderia ser um fator decisivo para fazer com que um jovem decida, neste caso, votar no LIVRE. Uhum. Quais é que serão os pontos centrais que tu destacarias neste caso? Eu sou um péssimo vendedor porque Ok, eu não acredito. Pá, não acredito nessa coisa de diz-me 3 frases e eu vou votar no livro porque certo, certo. não faz sentido. Ou não Uhum, devia ser assim a democracia, não devemos uhum. escolher assim. Ok, certo. Não devemos escolher também porque tem vídeos mais engraçados, não devemos escolher porque Fazem TikToks mais dinâmicos. grita mais Certo. alto. Devemos ter outras coisas. Portanto, o que eu digo sempre é uma questão de como as pessoas veem a sociedade. E nós todos temos experiências diferentes, vivemos de sítios diferentes, temos amigos diferentes, famílias diferentes. E nós temos de ver o que é que nós, quais são os nossos valores, quais são os nossos morais, o que é que como é que nós vemos a sociedade. E eu vou dar, se calhar, o meu exemplo. Para mim, eu só me sinto livre, só me sinto com liberdade se eu sentir que todas as pessoas à minha volta tenham essa liberdade. Ok. Se eu for para a Arábia Saudita e vir que a mulher não pode conduzir, eu não me vou sentir livre. Não vou sentir essa liberdade. Eu posso fazer tudo, posso lá ter acesso a tudo, eu não me vou sentir livre. Mas isso tem a ver com a minha maneira de ver a sociedade. Ok. Se ao lado eu não conseguir ver uma pessoa livre, eu não sou livre. E fazendo isso, nós podemos ver a todos os níveis, que é como eu vejo. Fazemos do ponto de vista económico, se eu vejo uma pessoa que ganha o salário mínimo, que trabalha 2 empregos, que chega a casa e não tem dinheiro muitas vezes para dar de comer sem ser frango com arroz ou massa com atum,
isso para mim também não é muito livre ou não está muito próximo do meu ideal de liberdade, em que Ok, realmente eu possa comer o que eu quero, eu posso estar no sítio que eu quero, que eu posso trabalhar no que eu quero. E ok. nós queremos essa autonomia, ou eu quero essa autonomia, quero ver as pessoas com essa autonomia. Gostava de ver as pessoas com liberdade de escolha para tudo na sua vida, de eu quero ser agricultor, vou ser agricultor, eu quero ser professor, eu vou ser professor, eu quero ser streamer, vou ser streamer. Ok, certo. É verdade, eu queria que toda a gente tivesse essas oportunidades. Essa E liberdade de portanto, escolha. o meu modelo de sociedade é que eu quer nasce em Rabo de Peixe, quer nasce em Lisboa, em Uhum. Cascais, tenha próximo Liberdade das mesmas de possibilidades, das mesmas oportunidades, não é? oportunidades e que não Uhum. esteja nesta lotaria que é. Nós nascemos em Portugal, portanto, nós estamos dentro dos 5 países, dos 5% mais países mais ricos do mundo e temos uma vida dentro do possível em paz e boa. Eu nascia 3 mil, não, uma mulher nascia 3 mil quilómetros abaixo e já tinha que as suas liberdades cortadas, reduzidas, e portanto, isso para mim, enquanto não tiver o mundo, e não só Portugal, o mundo livre, eu nunca vou estar satisfeito e Certo. em princípio continuarei cá a lutar por isso. Muito bem. E é isso que eu peço às pessoas para verem quais são as suas morais, as suas maneiras de ver a sociedade, o que é que realmente defendem, do ponto de vista de qual é a sociedade que eu quero ver. Eu quero ver uma sociedade altamente tecnológica, altamente cosmopolita, em que todas as cidades sejam cidades tecnológicas. Eu quero uma cidade em que privilegie a montanha sem carros e sem pessoas e sem nada. Uhum. E as pessoas têm que olhar para isso. Nós no livro, o que é que nós queremos no livro? Temos um pilar que é a ecologia, ou seja, que o meio ambiente esteja no fundo ligado à parte económica e à parte tecnológica. Uhum. Não queremos que a parte económica se aproveite dos recursos sem depois devolver algo em troca. Ok. Queremos um desenvolvimento também assente nessa parte do ambiente. Queremos que haja direitos humanos para todos, não é para nós. Temos o caso da Ucrânia. Nós, o LIVRE, a defender a Ucrânia e o LIVRE a defender a Palestina. São direitos de pessoas que estão a ser usurpadas por outras pessoas. Ok. E temos de ser vocais, ou pelo menos nós temos de ser vocais em relação a isso, porque não podemos ser vocais a dizer que se calhar a Rússia tem razão ou que Israel tem razão. A verdade é que o lado livre vai estar sempre nos direitos humanos. Crimes de guerra são crimes de guerra, temos de dizer o que são crimes de guerra, sejam os nossos aliados, sejam os nossos inimigos. Ok. Não podemos Certo. é ter esta dicotomia que existe, que é são nossos aliados, não sei se é bem um crime de guerra, são os nossos inimigos, tudo é crime de guerra. Ok. E temos a defender as pessoas, porque as pessoas não Certo. têm culpa. As 3 milhões que estão em Gaza não têm culpa. Pode ter 10 mil pessoas que fazem parte do Hamas, Certo. as outras 2 milhões 900 mil e 90 mil, ou 990 mil não têm culpa. E estão a morrer, estão a perder as suas famílias. Uhum. E eu sei que para nós esta questão de empatia é difícil, Certo. mas é imaginar que já uma em cada 25 pessoas estão mutiladas ou morreram em Gaza. Ou seja, é pensar nas suas famílias grandes, com avós, pais, tios, e pensar que uma pessoa das nossas famílias morreu. Certo. E se fizerem esse exercício, é doentio como vocês teriam que prescindir de alguém porque alguém decidiu isso a vosso favor. E portanto, temos esta componente de direitos humanos do ponto de vista internacional, do ponto de vista local, a questão da imigração, de não serem explorados por agricultura intensiva, do Certo. ponto de vista de trabalhador, ter os seus direitos assegurados, de eu quero mudar de emprego, mas eu não quero perder o meu subsídio de emprego, porque há um período de adaptação. Se eu deixar o meu emprego, não tenho direito ao subsídio de desemprego. Uhum. Mas se eu sei que daqui a 3 anos não vou ter emprego e não posso fazer essa transição, portanto, nós somos a favor desse subsídio de, se tu queres mudar de emprego, haver um subsídio de desemprego, no fundo, de 6 meses para tu reeducares ou tirares um curso ou especializares noutra coisa, Uhum. precisamente para fazer esta transição. E, no fundo, dar essa liberdade às pessoas para fazerem realmente aquilo que querem. Ok. E depois somos o europeísmo, que também está muito intrínseco à matriz do livre, que é a questão de uma União Europeia forte, tem muito mais potencial para depois impor estes valores europeus de liberdade, de democracia a outros países, do que países fragmentados, e portanto somos europeístas nesse sentido, de achar que funciona tudo melhor se tivermos mais países envolvidos, mais cooperação e menos competição. Ok. Muito bem. E acho que é isso. E pronto, a base é a solidariedade entre nós, comunidade, entre nós no nosso prédio, eu ajudar o meu vizinho que não tem uma batata e eu emprestar uma batata, sem com Ok. isso estar a cobrar, não é? E eu acho que é muito fácil ver esta solidariedade a nível local e se calhar de comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade. Depois, quando escalamos a nível nacional, já é mais difícil e é por Certo. isso que vemos esta polarização, especialmente nas redes sociais, Claro. em que a extrema-direita é assim, a extrema-esquerda é assado, o PS é assim, a IL é assado, e nós estamos sempre em lados diferentes da barreira quando vivemos no mesmo planeta. E nós, Claro. desengane-se quem quer ter crescimento económico, desengane-se quem quer resolver problemas sociais e na justiça, desengane-se quem quer resolver problemas da imigração,
sem conversar com os outros Com os partidos outros. políticos. Claro. É impossível, é impossível. Sim, tem Se que haver nós diálogo. polarizarmos, que é o trabalho muito também da extrema-direita em Portugal, se nós polarizarmos estes assuntos, o que nós estamos a fazer é dar fogo a estes assuntos. Uhum. A questão da imigração, nós nunca tivemos problema de imigração, ou tivemos um problema do ponto de vista laboral da imigração. A questão da inclusão da imigração, não. Eles, aliás, em Martim Moniz, como é o sítio onde eles testam, em Lisboa, Certo. a verdade é que a maior parte das pessoas que vive lá perto faz a sua vida normal, faz um mercado local com estas pessoas e nunca houve problemas. Sim. Estes problemas foram criados por esta excessiva polarização que foi feita. Em relação aos impostos, a verdade é que para o bem ou para o mal, no meu caso eu acredito que para o bem também, com a entrada da IEL, que nós pagamos muitos impostos, e diabolizamos impostos. E acabamos por colocar todos os impostos no mesmo saco. Então uma taxa de carbono é igual a uma taxa sobre o trabalho, que é igual a uma taxa sobre o capital. São coisas diferentes. Certo. E esta polarização contribui mais uma vez para termos instrumentos diferentes e estamos a tratar da mesma maneira. Ok. E um Certo. problema em Portugal é esta polarização que está a acontecer na política e não haver de parte dos líderes partidários essa, a não ser do LIVRE, que eu tenho ouvido, essa tentativa de cooperação. Nós só conseguimos crescer economicamente se nós tivermos um plano para o país que seja à esquerda e à direita mais ou menos compreensível e acessível. Certo. Isso lá está. Se nós estivermos aqui de governo para governo a mudar a estratégia, bem que continuamos a ser uma economia de salários mínimos. Certo. Muito bem. Pronto, Francisco, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Gostei muito. Agradeço-te imenso por teres aceito o convite e pronto, e ficaremos atentos ao teu percurso neste caso. Obrigado. Desejo-te boa sorte. Obrigado, porque na verdade, não sei, eu em abril eu faço uma entrevista para a Dentro Duarte, a minha geração, que a anunciar que me ia candidatar ao Parlamento Europeu. Sim. E nestas eleições não estavam marcadas, não é? Sim. E tenho pena que realmente no Parlamento Europeu as eleições europeias vão ser postas de lado este ano, em Pois. junho. Certo. Mas pronto, vamos ver como é que corre. Sim, senhor. Gostava de debater mais a Europa porque toca em muitos pontos de tributação, de evasão fiscal, eu acho que é sobretudo a nível europeu. Sim. Toca em muitos pontos de ambiente. Nós não conseguimos fazer nada enquanto Portugal, conseguimos enquanto União Europeia. Sim. Direitos humanos, nós conseguimos impor aos outros países se nós colocarmos limites mínimos de direitos humanos no fundo para a importação de produtos. Portanto, acho que a nível europeu o debate é muito mais interessante e conseguimos ter Mexer mais muito mais consequências Sim. nestes grandes tópicos. Muito bem, está bem. Pronto, Francisco, obrigadíssimo mais Obrigadíssimo, uma vez. Pá. obrigadíssimo. Muito obrigado. Pronto, malta, vamos terminar. Obrigado a todos os que estiveram por aí presentes a ouvir e vamos nos vendo por aqui. Vá, maltinha. Tchau, tchau, pá. Portem-se bem.